Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Noar Podcast. Você que está chegando pela primeira vez no nosso podcast, seja muito bem-vindo e se inscreva aqui no nosso canal também. Venha fazer parte da nossa família do Noar e você pode também participar das nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no TikTok. Você pode ouvir o nosso episódio também por Spotify. E você que já é um inscrito do nosso canal, muito obrigado por você estar sempre fazendo a parte aqui do nosso canal, acompanhando o nosso episódio. Gratidão mesmo, porque nós somos uma comunidade bem legal aqui, com mais de 12 mil inscritos no nosso canal no YouTube, e é graças a vocês que a gente pode ter bate-papos maravilhosos como o de hoje, porque hoje a gente vai falar sobre consultoria, vamos falar sobre pecuária, vamos falar sobre agricultura, vamos falar sobre um assunto que aqui na nossa região, ela é muito forte, ela é pulsante aqui na nossa região, que poderia ter um investimento maior, óbvio que poderia, mas nós temos aí excelentes empreendedores, empresários também que investem e fomentam um mercado que a gente já teve um episódio aqui com o André Hertal, ele meio que segura o PIB do Brasil, né? Quando todo o resto vai mal, é isso daí que segura o produto interno do Brasil e mantém a nossa balança comercial favorável, digamos assim, né? Denis Toster, seja muito bem-vindo ao nosso Noar Podcast. Muito obrigado, Thiago. Boa noite, pessoal. Agradecer a todo mundo que está assistindo aí. Agradecer essa oportunidade de conversar sobre esse assunto tão instigante, tão pulsante, que é a palavra que você usou, e que deixa a gente tão motivado a melhorar a cada dia, para melhorar não só a vida dos produtores, mas também a vida do nosso país. Com certeza, gente, o Denis, ele é sócio da Via Verde Consultoria e ele presta consultoria no Brasil inteiro, tá? Tem clientes aí em todas as regiões aqui do nosso Brasil, principalmente no centro-oeste, norte do Brasil, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, né? As diferenças que a pecuária, a agricultura tem nas diferentes regiões do nosso Brasil. Será que aqui no Sudeste a gente está avançando, estamos regredindo, estamos estagnados? A gente vai conversar sobre isso aqui no nosso podcast hoje. Eu quero agradecer de verdade aí ter aceito o convite de estar aqui no nosso podcast. E quero agradecer também os nossos parceiros aqui do nosso programa, que graças a vocês também a gente tem um podcast bacana como o de hoje. Nós temos o Plano SAF, que é o SAF assistencial, que agora também tem o SAF Pet. Olha que legal, o SAF Pet, ele agora pode ser incluído, principalmente você que mora em Nova Friburgo, no seu SAF assistencial atual. Com apenas R$12, você inclui aí o seu melhor amigo, o seu cãozinho, no SAF Pet. Olha que legal. Então, o SAF assistencial pode ser incluso o SAF Pet. Ah, mas eu já tenho o SAF Pet, eu posso fazer essa inclusão? Você pode entrar em contato pelo WhatsApp aqui embaixo, tá bom? E você pode escrever lá e pedir, né, para fazer a inclusão do SAF Pet no seu SAF assistencial. Inclusive, você que tem o SAF assistencial, o SAF Pet, também tem o Sou Vantagens, que é a plataforma de descontos exclusivas para quem é associado ao SAF. Então, você que está assistindo o nosso podcast aí, escaneia o QR Code, você vai direto lá para a plataforma Sou, vai colocar seus dados pessoais, seu número do cartãozinho SAF, coisa bem simples, bem fácil, e vai participar aí de um clube de descontos, mais 260 grandes marcas, tem cursos online gratuitos com certificados, está sempre rolando um sorteio bem legal dentro da plataforma. E você pode seguir também o SAF Pet no Instagram, @SAFPet. E esse benefício que está atualmente liberado para Nova Friburgo, muito em breve vai estar para todas as cidades da nossa região. Amigos Fazem Planos, SAF Assistencial. Também nosso grande parceiro aqui do Noar Podcast é a Soneca Colchões. A Soneca Colchões, localizada em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade de Nova Friburgo, e também na Avenida Alberto Browne, no coração da cidade. Inclusive, lá em Friburgo, lá na Alberto Browne, nos domingos a Soneca está funcionando, tá bom? Você que não tem tempo de ir durante a semana, trabalha a semana inteira, só tem o domingo livre, esse mês de março, a Soneca está funcionando na Alberto Browne também aos domingos. E agora você imagina, você ia no aniversário e em vez de você dar o presente, você que ganha o presente. Muito legal, né?
todos os produtos com descontos variados, inclusive descontos para pagar parcelado em até 12 vezes lá na Soneca Colchões e também na Soneca Home. Hoje aqui falando especificamente da Colchões, você pode ir até lá, Conselheiro Paulino ou Alberto Braune, que tem produtos chegando até 40% de descontos. Tem sofá-cama, sofá retrátil, cabeceiras, travesseiros, tem cama com baú, cama box. Vai lá, confira. Tem o Instagram aqui também, que tem todas as novidades na palma da sua mão. É o @sonecacolchões.nf. E lembrando que na Soneca Colchões você encontra verdadeiros especialistas do sono. E colchão não é tudo igual, tá? De acordo com seu biotipo, sua idade, tem um colchão adequado para a sua realidade. Então vá lá na Soneca e confira todas as novidades. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. E nós estamos conectados via Free Online. A Free Online é a nossa grande parceira e está disponível em Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, São Pedro, Lumiar. Tem Free Online. A Free Online tem os melhores planos de internet para você que está assistindo o nosso podcast, tá? A Free Online ela tem os planos ideais para você que joga, assiste filme, séries, quer assistir o No Ar Podcast sem travar. É a melhor conexão de internet. A Free Online é top, a Free Online é você feliz. Inclusive agora a Free Online também tem planos de TV. Além dos planos de internet, você também pode contratar TV aí para sua casa através da Free Online. Acesse aqui o QR Code e confira todas as novidades. Free Online, você feliz. Muito obrigado pela parceria de sempre aqui com o nosso No Ar Podcast. Denis, vamos começar o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje, cara, e eu quero conhecer um pouquinho, antes de falar da Via Verde em si, eu quero conhecer quem é o Denis, né? A sua trajetória, você é daqui de Bom Jardim, é bom jardinense, não é bom jardinense? Conta um pouquinho pra gente a sua trajetória. Então, cara, a minha trajetória é um pouquinho longa, porém ela sempre teve ligada completamente a Bom Jardim. No dia que eu nasci, meu avô estava aqui em Bom Jardim comprando uma propriedade rural. Muita gente aí que pode estar nos assistindo deve ter conhecido meu avô, se chamava Grimaldo. Ele tinha uma propriedade ali no Alto Sertão. E no dia que eu nasci ele estava aqui comprando essa propriedade. Então desde que eu sou bebê eu venho para cá. E desde muito pequeno eu queria vir morar em Bom Jardim. Apunhava meu pai, minha mãe, eles não deixavam por causa de estudo, aquela coisa toda. Eu morava no Rio, na Ilha do Governador. Quando chegou a minha época de fazer vestibular, aí eu pedi a eles se eu poderia vir estudar em Friburgo para poder morar em Bom Jardim. Eles, assim, até de maneira generosa, permitiram, porque a gente não tinha tanta condição financeira assim. Uhum. E eu tive a oportunidade de ser aprovado no Fundão, na UF, aquela coisa toda, e acabei vindo fazer a faculdade de odonto em Friburgo. Para quê? Para poder morar em Bom Jardim. Então, pouco depois de completar 17 anos, eu vim morar de vez em Bom Jardim. Fiz a faculdade de odontologia, me formei, abri um consultório em Bom Jardim, trabalhava no Rio, depois abri um outro consultório em Friburgo e fui tocando a minha vida. Mas desde sempre a minha paixão era a fazenda, aquela coisa toda. Até na minha formatura teve uma brincadeira na hora de eu receber lá o canudo lá, se eu ia continuar sendo dentista ou não, e brincaram que eu ia ser, mas ia ser de cavalo, coisa do tipo assim. E aí a vida foi se desenvolvendo e eu tive um pequeno problema de saúde. Aí quando eu tive esse pequeno problema de saúde, eu precisei parar de exercer o odonto. E naquele momento eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sou um cara novo. Eu tinha 26 anos, se não me engano. Falei, putz, o que eu faço agora? Aí fiquei pensando. Falei, não, vou fazer uma outra faculdade, pensando sempre em alguma coisa que eu pudesse morar em Bom Jardim. Aí até comecei a fazer biologia, aquela coisa toda, mas não estava bem para isso. E aí eu falei assim, não, eu vou, sabe uma coisa? Eu vou tirar leite. Fazer que é como o pessoal fala, né? Vou tirar leite. Uhum. Só que eu pensei assim, dentro assim, de um desconhecimento meu, eu imaginava que eu já sabia muita coisa sobre a produção leiteira. Falei, eu já sei muito, mas mesmo assim, eu acho que eu tenho que saber um pouquinho mais, porque as coisas mudam, né? E eu sabia as coisas da época do meu avô, aquela coisa toda. E aí eu resolvi, falei, vou estudar isso então. Como que eu posso estudar para mexer com a produção de leite?
Eu posso fazer agronomia, posso fazer zootecnia ou veterinária. Veterinária eu tinha certeza que eu não queria. Por quê? Porque veterinário, lógico que tem profissionais que são um pouco mais, mas veterinário é um médico de um animal. Não é um profissional que assim, em tese, é para olhar a fazenda inteira, para pensar um modelo produtivo, essas coisas todas. Então eu fiquei entre agronomia, zootecnia, aquela coisa toda, só que eu já não era mais criança, do começo dos meus problemas de saúde até a hora que eu decidi, eu falei assim, cara, eu não vou ficar 5 anos estudando agronomia. Falei, eu vou fazer um curso técnico. Aí fui fazer um curso técnico em agropecuária no sul de Minas, na cidade chamada Muzambinho, que costuma ser meio famosa por causa do Milton Neves, né? Que ele nasceu lá, fala o tempo inteiro sobre ela. E lá tem uma escola que é uma fazenda e décadas formando vários profissionais aí que trabalham no Brasil e fora do Brasil. E aí eu fui para lá e aí no dia que eu cheguei lá eu descobri que eu não sabia era quase nada. Se eu achava que eu sabia muito e que tinha que aprender um pouco, eu vi que era o contrário, que eu sabia muito pouco e tinha que aprender muito. Então foi um tempo que eu fiquei lá estudando, foi muito bom, vários colegas legais, vários colegas que me trouxeram ensinamentos, professores trouxeram ensinamento, aquela coisa toda. E aí chegou o belo momento de me formar. Quando chegou o momento de me formar, que eu já tinha entendido alguma coisa, eu falei, gente, como é que eu vou fazer para produzir leite em Bom Jardim? Não é tão simples quanto eu imaginava, com as memórias das coisas do meu avô, essa coisa toda. E aí começou aquela coisa, o que eu faço? Eu volto para lá, arrumo uma terrinha e vou produzir leite, ou vou trabalhar para aprender mais, para conhecer mais, ou continuo estudando, né, que era uma opção. Ficou essa dúvida. O meu professor de milho e cana era um cara que defendia que eu deveria fazer mestrado em economia agrícola. Ele achava que eu tinha uma cabeça boa para isso, aquela coisa toda. O meu professor de gado de leite dizia que eu tinha que fazer mestrado em comportamento animal. E aí, assim, meio do nada, o meu professor de fruticultura, que não tinha nada a ver com essas áreas, virou para mim e falou assim, não, cara, faz essas coisas não. Tem um lugar aqui, tem uma empresa de um japonês aqui no sul de Minas que é o lugar certo para você. Falei, o que faz nessa empresa? Não, dá consultoria. Falei, o que é consultoria? Falei, menor ideia do que era consultoria em agropecuária. Ele falou, não, conversa com esse cara, não sei o que lá. Aí eu fui, mandei um e-mail para esse cara, ele me respondeu, falou, não, beleza, vou pensar aqui, te falo. E o tempo foi passando, ele não me respondia. Uns 2 meses depois eu mandei um e-mail de novo, falei, eu já tinha terminado o curso, tinha voltado para casa. Até coincidentemente, tipo assim, uns 5 dias depois que eu cheguei em casa, que ele me respondeu, ele falou assim, tá bom, já que você quer tanto, vem em Ribeirão Preto fazer uma prova. Que a gente está com um processo de seleção para trainee. Eu falei, rapaz, eu estava 180 km de Ribeirão Preto. Agora eu tô algumas centenas, mas lá vou eu. Fui lá. Aí fiz essa prova. Eu tinha alguns outros agrônomos lá da Exalc que tinham feito. E depois eu fui atrás do resultado. Eu tinha tido uma nota interessante. E eles falaram assim, rapaz, que negócio é esse? O cara é carioca, que eles já acham que carioca não tem nada a ver com área rural, né? Dentista. E, pô, teve uma nota bem interessante aqui, não sei o que, vamos conhecer esse cara. Aí eu fui lá, acabei virando trainee da empresa, depois comecei fazendo prestações de serviço, trabalhando como gerente de fazenda, auxiliei na gerência de fazenda de leite em São Paulo, fazenda de 5 mil litros de leite a pasto, fui gerente de fazenda no Mato Grosso, e fazendo outras situações, não sei o que, e fui criando minha carreira, virei um consultor em pecuária, né, corte e leite. Também já fui durante um tempo auditor da norma Rainforest, não sei se você conhece, é uma norma muito importante para o café, muito importante para o chá no mundo, não é nem no Brasil não. Todo mundo que estiver aí for no supermercado e notar um selinho de uma perereca é a norma Rainforest, de boas práticas em agricultura. Que legal. Então, basicamente, foi essa a minha trajetória. E desde então eu venho trabalhando com consultoria em fazendas. Até hoje só não trabalhei no sertão nordestino, aqui no Brasil, de resto trabalhei em todos os lugares. E só que nunca deixei de querer ficar morando de vez em Bom Jardim. Então, o que acontecia? Acontecia que às vezes eu ficava 6 meses fora,
Às vezes eu ficava 28 dias viajando, 20 dias viajando e vinha em casa, aquela coisa. Aí depois a idade vai chegando, você vai querendo cada vez mais ficar em casa. Aí eu acabei sendo pai, aí veio a primeira filha, a segunda filha. E aí acaba que agora eu tô mais em casa, me dedico mais às questões aqui em casa. Mas ainda assim, ainda vou parar, ainda vou para Mato Grosso, ainda roda um pouquinho o Brasil. Que legal. Então essa questão do trainee já foi na Via Verde que você fez? Já foi na Via Verde, foi. Pô, que legal. Eu fiquei na Via Verde direto. Então você entrou como trainee e chegou a sócio da empresa, cara? Isso. Conta pra gente como que foi isso, porque hoje em dia, né, falando como você entrar numa empresa como trainee, só para que as pessoas entendam, né, como que é essa função de trainee na empresa, só para o pessoal entender. Então, quando eu entrei como trainee, a minha função era como se eu fosse assim, eu não era um estagiário, eu era formado, mas eu era uma pessoa formada que estava sendo treinado para virar um consultor da empresa. Certo? Então, eu estava ali o tempo inteiro sendo treinado, tecnicamente, como muito se fala na Via Verde. Se você tem princípios, postura, é uma pessoa que costuma pensar, que costuma... Metade do caminho está andado, porque técnica se aprende. As outras coisas são mais difíceis de ensinar. Então eu estava para lá para dar uma polida em algumas coisas e aprender um pouco mais de técnica. Então eu comecei como trainee, aí primeiro eu andava com outros consultores sêniores, aí por exemplo, como é que eu preciso medir uma área? Aí, nunca vi um GPS na minha vida. O cara bota um GPS na minha mão e fala assim, é assim, assim, assado, vai medir. Aprende a fazer um mapa, como é que divide pasto, quais são os princípios para fazer uma divisão, não sei o quê. Tem que fazer uma adubação de pasto aqui. Todo mundo acha que é muito simples, que é só olhar um livro e fazer umas contas. Não é, porque você tem que... uma coisa é ter a tabela que baliza o que você vai fazer. A outra é você ter o conhecimento e o discernimento para interpretar qual botão que você vai apertar naquelas contas ali para vou acelerar mais, vou acelerar menos, é isso, aquilo. Até porque se fosse só número, você criava um aplicativo, não precisava mais do ser humano, né? Sim. Então, esse processo, eu fui sendo treinado, até que um dia a empresa acabou convidando para ser sócio e eu falei, não, beleza, vamos ser sócio. E aí eu sou sócio da empresa já há alguns anos. Foi uma oportunidade interessante que a Via Verde proporcionou. Que legal, cara. Que legal. Isso é bacana. Até para as pessoas que entram numa empresa, né? Elas terem essa oportunidade também de crescer. Muitas vezes a pessoa entra na empresa e fica aquele sentimento de empregado, né? E ela nunca cresce na empresa, né? Eu acredito que você nunca teve esse pensamento, né? Você sempre... É o que as pessoas dizem, né? E acaba entrando num clichê, mas é empreender com o CNPJ de outra pessoa. E é esse pensamento que a pessoa vai crescendo dentro da empresa e até o pessoal que tá lá tá de olho em você, tá vendo a sua proatividade. Sim. Cara, eu posso te dizer que assim, nas primeiras viagens que eu fiz com outros consultores, eu comecei a ver e eu lembro, por exemplo, de uma viagem que eu fiz num cliente que a gente tinha lá no sul da Bahia, no sudoeste da Bahia, que era uma fazenda muito grande que plantava capim para transformar em energia elétrica. Então é um negócio que é muito diferente. Aí quando eu vi aquele mundo, eu falei, rapaz do céu, que troço diferente. Eu nem sabia que era possível. Então, eu achando que a vida ia ser ter 15 vaquinhas ali, que eu ia amarrar o pé da vaca para tirar leite, não sei o que, do jeito que era com meu avô, né? Aí eu comecei, ao invés de eu começar a pensar assim, tô tendo que trabalhar pra caramba pra isso, pra aquilo, eu comecei a pensar, o que eu tenho que fazer para daqui a pouco tá junto, entre aspas, né? Lógico, no sentido figurado, na mesma mesa que essas pessoas. Então eu procurei ir fazendo isso e graças a Deus deu tudo certo. Mas eu acho que você tem razão no sentido de que a mentalidade vale muito. Houve um tempo que eu tocava um projeto lá dentro da empresa que a gente fazia auditoria de qualidade dos processos de semente de soja. Eu não sei se as pessoas têm noção de como produzir semente é um negócio complexo. Porque você não é só pegar um grãozinho e plantar. É o que está ali de carga genética. É o que aquilo pode melhorar em situação A ou B. Aquilo ali está contaminado por outro material genético, não está contaminado. Você garantiu que não teve contato com o roedor, que está vivo aquele embrião que está naquela semente, essas coisas todas. Então, naquele momento, eu selecionava a equipe. E aí eu via claramente na equipe, eu cheguei a ter 12 agrônomos espalhados pelo Brasil e eu ficava coordenando esses caras, rodando.
que tinha gente que o que queria era receber um salário. E ir embora. Tipo assim, tava feliz da vida, porque tava com um carro, um celular e o salário. E tinha gente que eu sabia que queria alçar voos maiores. E claramente você percebe quem quer e quem não quer. E isso eu não tô falando necessariamente de quanto ganha, não. Tô falando de desafios profissionais, de sentir mais realizado, coisas do tipo. E acho que eu acabei dando sorte, talvez, e escolhi um caminho que foi interessante e consegui evoluir um pouco, creio eu. Uma vez eu ouvi falar que a sorte, quando ela bate na porta de quem está preparado. Porque se você não estiver preparado, a sorte ela pode bater, mas ela só vai passar, né? Então, quando ela bate, você tem que estar preparado, né? Acho que faz sentido. Eu tentei estar o melhor preparado possível. Maneiro. Isso é muito legal. E isso a gente está falando no sentido aí de consultoria voltada para o campo, mas para quem está assistindo nosso podcast que não está envolvido nesse meio, é para todas as áreas, né? Independente de onde você estiver, a sua mentalidade ela é muito importante, porque a gente já conversou isso aqui em outros episódios. Quando você, por exemplo, trabalha numa loja de shopping, eu sei que é ruim, muitas vezes você está lá domingo, feriado e tudo mais, mas se você pensar que as pessoas que você está atendendo futuramente podem ser as suas clientes no negócio que você vai ter, o teu tratamento com elas vai ser diferente também, porque se você trata uma pessoa mal ali naquele momento e aí você, vou abrir uma Bomboniere para mim, muito difícil aquela pessoa vai se virar uma cliente fiel sua, porque ela vai lembrar do atendimento ruim que ela teve. Então a gente tem que ter essa visão mais ampla para que a gente possa entender que a gente está nesse momento trabalhando para uma outra pessoa, mas eu posso fazer o melhor possível para quando eu tiver o meu próprio negócio ser diferente, né? Não, sem dúvida. E você colocou um ponto aí que é bem legal, que a pessoa ela deve pensar realmente nessa outra situação, se ela for dona do negócio. Porque se ela for dona do negócio, ela vai se preocupar com a gentileza, ela vai se preocupar com o contrato, e ela vai se preocupar, inclusive, em chegar assim, cara, o que eu poderia fazer se isso aqui fosse meu para ser mais fácil? Sim. Para dar mais dinheiro, para deixar o cliente mais contente e aquela coisa toda. Se você simplesmente cumprir o horário e achar que seu patrão é a pior pessoa do mundo, possivelmente você está fadado a ficar repetindo aquilo ali durante décadas até um dia falar, caraca, o que eu fiz da minha vida? Mas, pelo menos é como eu penso. Sim. Falando sobre a Via Verde, vocês prestam consultoria somente para agropecuária ou para agricultura também? Como que é essa consultoria de vocês? Então, a Via Verde, vamos lá contar um pouco a história da Via Verde. A Via Verde é uma empresa que esse ano completa 25 anos de serviços prestados aí. Eu diria que eu ia dizer o Brasil, mas acho que o mais correto é dizer o planeta, porque além de ajudar o planeta no Brasil, já ajudou também fora. Que legal. Foram 3 agrônomos da Exalc, Exalc USP, não sei se você conhece, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, talvez junto com o Viçosa ali e agora a UFLA, as maiores faculdades do agro do Brasil. Muita tradição, muita pesquisa, muita inovação. E a Exalc tem sempre aquela coisa de tentar formar os alunos, não necessariamente para saírem funcionários de empresas. Lógico que alguns vão ser funcionários, outros não vão ser, mas querem muito que o aluno preste assistência técnica. Então, existiam 3 agrônomos, o Guilherme, o Carlos e o Junqueira, que trabalhavam prestando consultoria e resolveram se juntar, porque sempre pensaram assim, cara, melhor dos mundos a gente tem uma equipe, tem uma... Porque, eu sozinho eu posso uma coisa, agora você e mais alguém, a gente pode mais. E aí eles montaram a Via Verde e começaram prestando consultoria. O Carlos e o Junqueira na parte de pecuária e o Guilherme mais na parte de café. E com o tempo aquilo vai ganhando corpo, aí entra um estagiário, aí às vezes aquele estagiário se forma, quer continuar ali, vira um trainee, depois vem um trainee, aí vai crescendo. Então nós estamos 25 anos aí de trajetória. Era uma empresa que era exclusivamente de consultoria no começo, depois, principalmente depois que eu e mais uns 3 colegas entramos de sócio, a gente começou também algumas situações de prestação de serviço. Quando eu falo prestação de serviço, assim, por exemplo, uma seguradora precisa de equipe para fazer inspeção de seguro agrícola.
Seja de uma máquina, seja de uma lavoura, teve impacto, granizo, não teve, alagou por causa de chuva, não alagou. Ela precisa de pessoas em quem ela confie. Porque ainda mais no caso do seguro, sabe como é que as pessoas são, né? De vez em quando vem gente querendo oferecer um dinheiro para você dar uma mentira lá. Então, contrataram a gente. Então, já tem anos que a gente mexe com isso também. Outras prestações de serviço. Uma mineradora precisa fazer alguma ação de mitigar impacto ambiental, então ela vai fazendo no social, ela precisa fomentar a produção agropecuária local. Aí ela vai, contrata a gente vai lá, isso muito com hortaliça, e agora tem um tempinho começou um pouquinho com pecuária, mas muito com hortaliça. Vamos lá melhorar como é que é a produção de hortaliça, criar uma maneira dessas pessoas fazerem uma associação para vender, criar feira, coisas desse tipo. Tem outros tantos mais. Tem empresa que precisa levantar informações sobre a produção de café no país. E já tem alguns anos, tem uma empresa que nos contrata, a gente bota um monte de gente na rua, vai nas propriedades, tentando fazer estimativa de safra. Ano passado mesmo, eu fui fazer um trabalho no Espírito Santo, que era auditoria em alojamento de trabalhador que colhe café. Por quê? Porque uma grande empresa, uma multinacional, ela quer que toda fazenda que venda para ela esteja sendo socialmente justa. Isso é legal. Então, é uma prestação de serviço. Isso não é uma consultoria. Eu não fui lá falar assim, faz isso, faz aquilo, vamos discutir qual é o melhor caminho. Eu fui lá falar assim, cara, isso aqui pode, aquilo ali não pode, para não... me ajuda a tentar resolver? Beleza, então, talvez por aqui você resolva. Mas eu não vou lá, eu não fui contratado pelo dono da fazenda para ir lá ajudá-lo a produzir alguma coisa. Eu fui contratado por uma empresa que só queria que alguém fosse lá e dissesse se serve ou não serve. Entendeu? Sim. Então, a gente faz prestações de serviço nesse tipo de coisa. E aí, no caso, se você fizer um laudo para a empresa que aquela fazenda não tem condições de dar uma condição boa para os trabalhadores, eles repensam se vale a pena ter o contrato com aquela fazenda ou não, né? Via de regra, se forem coisas assim que, grosseiramente, eu vou chamar de não conformidade menor, a fazenda tem um tempinho para se adequar. Agora, se forem algumas quantidades de não conformidade maior, tchau, não vende mais para aquela empresa. Sim. Pode botar 20% mais barato, 30% mais barato que não vende. Entendi. Cara, você falando assim, dá a impressão que é um mundo gigante, né, cara? De diversas possibilidades e probabilidades de você ir para um campo, né? Ir para um ramo, digamos assim, que pra gente que é leigo, parece que é só você plantar, molhar, cuidar e depois colher. Mas no caso da pecuária, você ter ali a sua produção dos animais, mas são muitos detalhes, né, cara? Cara, eu vou te falar que, assim, o campo, se você acha que é gigante, é um pouco mais gigante ainda. É muito grande, sim. A gente, às vezes, tem que até tomar cuidado para não ter vontade de querer fazer tudo ao mesmo tempo agora. E até por conhecer um pouco desse campo gigante, que eu conheço um pouco, tem muita coisa que eu não conheço, vai dando uma certa agonia de como a nossa região ainda engatinha em um monte de coisa. Você fica naquela agonia de, porra, vamos lá, galera, vamos lá. Dá para fazer, mas sim, o campo é muito vasto, tem muito conhecimento. Como eu sempre gosto de falar, passou a época que a agropecuária era produto. Cara, que infelizmente eu ainda vejo muito por aqui. Tipo assim, qual produto resolve tal coisa? Qual capim vai resolver o meu problema? Qual sal resolve... Não é isso. A agropecuária é conhecimento. Cada vez mais, a era é do conhecimento. Sim. Existem várias maneiras, inclusive, de se chegar no mesmo resultado. Agora, é como se fosse estrada. Às vezes o cara quer chegar em Bom Jardim, mas ele quer passar por Teresópolis. Ele não quer vir direto por Cachoeiro de Macacu, subir em Friburgo. Não, ele quer dar a volta lá em Macaé e vir por Trajano. É um direito dele. Então, agora, por que ele quer isso? E você está pronto para apoiar esse cara a fazer esse trajeto? É um pouco do que a gente faz, do que o consultor faz. Entendi. Entendeu? Você falou sobre a questão de lá ver na questão do seguro, né?
eu vi que uma das polêmicas que saíram assim, recentemente no que envolve até a agricultura, a questão do plano safra, que o governo deu uma brecada aí desse crédito que dá para os agricultores, uma das justificativas é que estava tendo muita manipulação na questão do... Você recebe um empréstimo para poder fazer, eles dizem que uma parte foi perdida, mas na verdade não foi perdido. E aí o governo acaba não recebendo de volta o dinheiro que foi emprestado, digamos assim. E aí, quando você fala sobre seguradora, parece ser a mesma situação, né? De você ter ali uma forma fidedigna de saber se aquele dinheiro realmente saiu ou não saiu, se aquela plantação deu certo ou deu errado, ou aquela máquina realmente estragou ou não estragou. Então, a gente vê que, infelizmente, essa parte cultural do Brasil acaba dando como posso dizer, um problema maior até para quem é honesto, porque tem as pessoas honestas que precisam do investimento, precisam do empréstimo e acaba sendo prejudicado pelos jeitinhos que vão sendo dados, né? Não, e na verdade, na minha opinião, quem é o honesto acaba sempre pagando pelo que não é tão assim, porque... Peraí, eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a FreeOnline segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a FreeOnline acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe FreeOnline, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, FreeOnline. Você feliz.
Na verdade, na minha opinião, quem é o honesto acaba sempre pagando pelo que não é tão assim. Porque, por exemplo, no caso de empréstimos, às vezes o juro sobe, tudo bem, por conjuntura mundial, macroeconômica, aquela coisa toda, mas tem uma ponta ali que o banco coloca assim, isso aqui é PDD, porque, que é provisão de débito de devedor duvidoso, né, débito duvidoso, porque tem as pessoas que dão tombo, que pegam um dinheiro que seria... Vamos usar o caso da pecuária, não. O cara pegou um dinheiro aqui para fazer um investimento de reforma de pastagem, aí ele vai fazer calcário, vai fazer adubo, vai plantar semente, aí daqui a tantos anos ele vai pagar. Aí o cara não faz nada, pega e troca, compra uma picape nova, compra uma casa na cidade, dá jeito de no papel dizer que fez, mas na prática não. E o seguro, ele precisa ser muito diligente quanto a isso, porque o que tem de gente que tenta dar tombo no seguro... não é brincadeira, até porque às vezes são valores muito, muito altos envolvidos, né? Então, infelizmente, sempre tem quem tenta dar uma... E a gente até já passou por uma outra situação de... Eu particularmente já passei por uma situação que eu tive que fazer uma revistoria numa área, acompanhado da agrônoma da seguradora, porque o cara disse que o nosso inspetor que foi lá foi na área errada. E aí, meu camarada, o negócio começa porque aí a pessoa está ameaçando levar para a esfera judicial, né? Não, vou entrar com um processo. E aí seria um processo contra a seguradora e contra a Via Verde. Aí eu fui lá, a gente vai com jeitinho, ajeita daqui, ajeita dali, não sei o que, consegue provar que não, que o cara é que está fazendo. Aí o cara começa a ser... aí o jogo vira, né? Aí começa a correr... mas é sempre um problema. Infelizmente, o nosso país tem dessas coisas. Eu imagino. A gente está falando aqui tanto de agricultura como pecuária. Na tua visão, né, estando aí tantos anos no mercado, hoje o Brasil ele pode ser considerado um país mais agrícola ou mais voltado para a agropecuária? O que hoje você vê que é o mais pulsante realmente no Brasil? Então, cara, para mim é agropecuária, porque é sempre pecuária e agricultura, as coisas caminham juntas e a tendência é que caminhem cada vez mais. E eu posso até tentar te explicar algum dos motivos disso. Por exemplo, a gente planta muita soja. A soja, no final das contas, ela vai servir muito para alimentar animal. Então é pecuária. Entendi. Entendeu? Aí a gente vai ter suíno, vai ter frango, vai ter boi, vai ter essa coisa toda. Mas, de qualquer forma, é agropecuária, tá? Com a vocação local, a vocação tem a ver com topografia, com clima, com o que as pessoas que moram naquele local gostam, o quanto elas estão dispostas a digamos assim, correr risco, ou dispor das horas do seu dia, e por aí vai. Então, agropecuária. E no nosso país... Estou longe de ser algum especialista em economia, alguma coisa do tipo, mas assim, o nosso país meio que ficou um país que ou ele é agropecuária ou ele é setor de serviço. Sim. Ele ficou sem a indústria, assim, digamos, né? Lógico. Aí o cara fala, mas tem a VEG, tem a Schultz, tem a Metal Leve. Lógico que tem, gente. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que não tem. Mas as coisas muito representativas e muito importantes para o nosso PIB viraram agropecuária e serviço. Não é o potencial, né? Tipo assim, as coisas deveriam ser um pouco mais equilibradas, penso eu. Tá. Só que aí a gente vai ter que voltar lá para a década de 70, 80, 90, escolhas políticas, aí o papo já vai para outra situação. Mas a verdade nós somos um país que temos uma vocação agropecuária muito forte, a agropecuária é muito importante na balança comercial, bem como commodities de extração, né? Minério de ferro, petróleo, coisas do tipo. E toda vez que eu vejo esses dias aí, por conta de política, as pessoas, o agro isso, o agro aquilo, infelizmente são pessoas que, como dizem um filósofo que eu gosto bastante, são escravos ideológicos, esquecem de que, por conta da ideologia que tem, esquece de raciocinar um pouquinho uma coisa ou outra. O agro, primeiro que não existe o agro, né? Existem organismos, instituições do agro, inclusive um monte de pequeno produtor. Muitas das coisas, o preço não são as pessoas que fazem. São preços regidos para o mercado internacional. Bolsa de Chicago e aquela coisa toda. E o agro acaba sendo alguém que faz entrar dólar no país. Se entra dólar no país, a tendência é que o real fique um pouco menos desvalorizado porque está entrando dólar. Enquanto entrar dólar, segura um pouco essa situação, então segura um pouco a inflação. Então como é que alguém vai dizer que o agro isso, o agro é fascista, o agro não sei o quê...
acho que está equivocado. Existem coisas erradas no agro? Existem, claro que existem. Como existem, se eu virar para você e falar que todo político é safado, eu também estou errado. Existem políticos que são bons. No agro, até onde eu conheço, a maioria das pessoas são bem intencionadas, são boas de coração e aquela coisa toda. Elas não são um grupelho de gente querendo fazer coisa ruim para se dar bem. Não vou sonegar a comida para poder ganhar dinheiro. E, inclusive, quanto mais eu vivo, quanto mais eu conheço, mais eu entendo um negócio. Que as pessoas falam que o mundo... às vezes eu vejo assim, o mundo come por causa do Brasil. Particularmente, eu não acho que é bem assim. E me ajudou muito nessa visão. Alguns colegas meus, até principalmente um colega que eu acho que agora até que ele é o presidente da Nuffield Brasil. Nuffield é uma organização internacional que promove treinamentos de pessoas do agro no mundo inteiro. Então, ela escolhe, por exemplo, 3 pessoas no Brasil esse ano, não sei quando na Holanda, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, e essas pessoas rodam países vendo como é que é para levar técnica para dentro da sua nação. E ele rodou 8 países, se não me engano. Quando ele voltou, ele falou um negócio para mim. Ele falou, rapaz, eu acabei de crer que o negócio é o seguinte. Não é que o Brasil alimente o mundo, mas o Brasil alimenta os pobres do mundo. Porque o Brasil consegue produzir mais barato. Então, a gente acaba conseguindo fazer com que pessoas na Ásia, na África, no próprio Brasil, possam comer um pouco melhor, porque a gente consegue produzir mais barato. Que interessante, entendeu? Cara. Que interessante. Cara, o nosso papo, ele tem tanta vertente que você tá falando aqui, eu já tô falando assim, gente, não, vamos ter que fazer uma parte 2 rápido, porque é tipo assim, o papo, ele pode ir para muitas áreas interessantes, sim. E eu gostaria de pegar justamente nessa parte aqui, pelo menos pra gente poder concluir esse assunto, porque eu acho que é muito interessante a gente falar sobre essa importância do agro pro nosso país, e as pessoas, elas não param muito para pensar por que o Brasil ainda está de pé, ainda está de pé, e a gente consegue suportar uma carga tributária tão grande e pagar tantos custos que o Brasil tem, tantas coisas, tantas demandas, né? É juiz, desembargador, é político, é tudo. E aí, da onde que entra esse dinheiro, né? E a gente tem que ver que o agro é o que movimenta tudo isso. É como se fosse a linha de frente do Brasil. E uma das coisas que as pessoas sempre falam, por que a gente tem que comprar arroz de fora se a gente produz muito arroz? Por que o Brasil compra soja de fora do Brasil se a gente produz muita soja? Por que o café tá tão caro no Brasil se a gente é o maior produtor de café do mundo? Existe uma explicação para isso, Denis? Ô, Tiago, assim, você entrou numa área que não é uma área que eu domino, mas eu vou tentar puxar uma linha de raciocínio. Tá. Vamos supor, você é produtor de café, certo? Você tem a sua terra. Vamos pensar que você é um produtor de café daqui, que é para ficar mais bruto ainda. As terras aqui são caríssimas. Sem o menor sentido lógico, inclusive. Mas são o que são. São caríssimas. O café aqui, para ser produzido, precisa de muita mão de obra. Porque a topografia não permite que ele seja totalmente mecanizado. Ele é quase nada mecanizado. Se tem muita mão de obra, ele se torna... ele tem um custo de produção mais alto. Concorda comigo? Sim. Porque se você tem uma máquina fazendo serviço de algumas pessoas, é muito mais barato do que você pagar o salário, pagar os direitos trabalhistas, entregar tudo o que aquela pessoa precisa para trabalhar, que é como as coisas devem ser. Então, aí, o preço do café não é ditado por você. Você não pega e fala assim, não, eu quero vender a saca de café por R$2.000. Não, existe uma bolsa de commodity no mundo. O mundo tem um preço. O mundo é globalizado. Você não vende o seu café para o seu vizinho. Você vende o seu café para uma empresa que vende para fora do Brasil ou para dentro do Brasil, aquela coisa toda. Faz algum sentido lógico você pegar e citar, vamos supor, R$2.000 um saco de café. Por conta do preço do dólar, por conta do preço que está o café, aquela coisa toda. Faz algum sentido você vender esse café por R$1.000 porque está faltando dentro do Brasil? Se você tem quem compra por R$2.000? Não faz, não. Na minha visão, não faz sentido. Mas como se resolve isso? Porque aí o brasileiro não vai tomar café?
Você está dizendo que o brasileiro não tem que tomar café? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o produtor não pode ser penalizado. Até porque, se o dólar está muito alto, foi o produtor que fez o dólar ficar alto? Ou foram as escolhas econômicas do governo? Sim. Seja ele de direita, de esquerda, de centro, coisa. Entendeu? Então, o produtor não pode ser penalizado. O produtor de commodity, ele produz uma coisa que outras pessoas põem preço, e não ele põe preço. Ah, não, nós descobrimos que o preço é X e que tem estoque escondido de verdade. Ah, não, o produtor de café do Brasil pegou o cara daqui de Bom Jardim, ligou para um cara lá do sul de Minas, que ligou para o outro de Manhumirim, que ligou para o outro da Chapada na Bahia, que ligou... Eles resolveram esconder café debaixo da terra, fizeram um galpão, esconderam o café e por isso... Aí é outra história. Só que isso não vai acontecer, né, cara? Nós não vivemos na década de 30, Getúlio Vargas que fez isso, né? Então, não é assim que a banda toca, né? Então, como que você vai querer penalizar o cara que toma dívida, que assume risco trabalhista, que assume risco da própria vida dele, para vender no preço que você quer? Você, quando eu digo o governo ou alguém que está reclamando do preço, se o preço é outro e não é nem colocado por ele. Então, tá absurdo o preço? Sei lá, talvez o governo possa pensar em ter um estoque regulador. Tudo bem. Aí talvez o governo deva existir para isso. E não para simplesmente ter uma carga tributária gigantesca para torrar dinheiro, ninguém sabe muito bem em que, né? Sim. Agora, atacar o produtor nesse sentido, na minha visão, não tem lógica. Não tem lógica. Tá? E aí hoje é o café... Amanhã pode ser a soja, depois de amanhã pode ser o milho, depois o trigo, pode ser qualquer coisa. É mercado, cara. É mercado. Muito bom, cara. Falando sobre essa questão da consultoria que você presta aí para todas essas partes do Brasil, você disse só o sertão nordestino que você ainda não teve por lá. Quais são as características que você enxerga que são destoantes, digamos assim, de uma região para outra? Existe hoje, na sua visão, uma região que já é mais desenvolvida no que tange aí tecnologia, mão de obra, maquinário, do que outras? Ah, cara, existe, sem dúvida. O que acontece? Aí vamos novamente entrar no campo que eu vou colocar a minha impressão, tá? Certo. Tem coisas aqui que são fatos e aí não tem muito como debater, mas eu vou colocar a minha impressão sobre fatos. O sul do Brasil sempre foi um lugar onde as pessoas viviam da produção. Sempre foram pessoas com uma vocação de produzir na terra. Então, quem tem aquela vocação de produzir na terra, aquela coisa toda, ela vai trabalhando e vai, ao mesmo tempo, percebendo que precisa melhorar uma coisa ou outra. Junto disso, nós tivemos no Sudeste uma faculdade como a Exalc, como Viçosa, que são antigas. No Sul, Pelotas, que vão produzindo conhecimento. Esse conhecimento chega no homem do campo. O homem do campo começa a produzir mais. Se ele começa a produzir mais e melhora, ele começa a sobrar um pouco mais de dinheiro. Aí ele pensa assim, cara, eu quero aumentar mais ainda, o que eu posso fazer? Eu posso comprar mais terra. Aí ele começa a comprar o vizinho que não está saindo tão bem. Só que chega um momento que ele não consegue mais comprar a terra na região dele, porque fica muito caro. Aí ele olha e vê o Centro-Oeste e fala, nossa, eu vendo uma propriedade aqui pequena e compro uma fazenda lá e vou para lá, e aí o Brasil começa a expandir para o Centro-Oeste. E agora a gente já está lá no Norte, o Nordeste já tem muita coisa acontecendo, na Bahia, no Piauí, e por aí vai. Então eu diria para você que o movimento do agro é um movimento natural de qualquer cadeia econômica. Então a coisa vai ficando, entre aspas, pequena, vai tendo necessidade de mais produtividade, aí vão procurar outro lugar, aí você vai ganhando. Primeiro produção, depois produtividade, e a coisa vai acontecendo. Então eu diria para você que o Sul, o Centro-Oeste, uma boa parte do Sudeste, são áreas bem mais desenvolvidas, bem mais desenvolvidas. Você quer ver? Vou te dar exemplos bobo de assim, coisa boba, tópica que aconteceu comigo aqui da nossa região. Pra coisa. Uns 10 anos atrás, eu acho, um amigo, talvez mais um pouco, um amigo queria fazer uns piquetes para vaca de leite aqui e falou comigo, você me recomenda? Eu fiz uma recomendação, a gente plantou um capim chamado Mombaça.
É um capim excelente, tem as suas particularidades, mas um capim excelente, aquela coisa. Eu acho, não posso afirmar não, mas eu acho que foi a primeira vez que se plantou Mombaça em Bom Jardim. Aí ele plantou Mombaça, já ficou lindo, que ele adubou, cuidou, botava vacada. As pessoas começaram a perguntar o que era. Chegou no inverno, falei com ele, vamos plantar uma aveia no meio desse Mombaça. Aí plantou a aveia no meio do Mombaça. Aí que nego endoidou mesmo. Começaram a ir na propriedade dele, perguntar o que era. Ninguém perguntou como faz, por que dá certo, quando que não dá certo. Todo mundo perguntava o que era. Aí passou um tempo, no próximo ano eu vi sementes de Mombaça vendendo no comércio aqui. Tô querendo, assim, tirar onda, achar que foi porque foi foi por sua causa. Não foi por minha causa. Mas talvez aquele capim que já existia fora daqui há mais de 10 anos... só tenha chegado no comércio porque alguém aqui plantou a primeira vez e plantou direito. Porque se não plantar direito também não dá certo, não. Uma vez um colega meu falou assim, a gente começou a fazer uma técnica nova aqui no café, não sei o que lá. Falei, o que vocês estão fazendo? Não, estamos fazendo esqueletamento, não sei o que. Tipo assim, todo contente, com razão, que era uma técnica nova, aquela coisa. Só que assim, é uma coisa que já... Como agora esses dias também... até sexta-feira novamente isso. Alguém falou comigo assim, poxa, agora tá tendo produto biológico, né? Coisa legal, não sei o que. Cara, produto biológico já tem, sei lá, 20 anos que já tem produto biológico. O que seria o produto biológico? São vários produtos biológicos, mas, por exemplo, você tem cigarrinha de pastagem. Você precisa necessariamente aplicar veneno? Não. Você pode aplicar um fungo que mata essa cigarrinha. É um produto biológico. Entendi. Existem bactérias que você coloca no solo que podem facilitar fixação de nitrogênio. A soja, por exemplo, é inoculada com bactéria, para ela fixar nitrogênio. Então diminui o uso de adubo, diminui o custo de produção. E cada vez mais a gente está migrando para isso. Combater praga com algum inimigo natural, entendeu? Isso na hortaliça, então, nossa senhora. Só que eu tenho quase que certeza que se rodar por aqui, você só vai ver químico. Sou contra o químico? Não sou contra o químico. Só que eu sou contra o químico quando não é bem posicionado, que é uma coisa que às vezes a gente vê por aqui. Até uns anos atrás eu me meti a fazer um negócio que depois eu vi que não era minha. Eu fui fazer um projeto de financiamento para uma lavoura na Vargem Alta. Porque o banco aqui estava sem técnico porque a Emater não queria fazer. Por alguma questão política, não estou falando que o técnico da Emater era a Emater, quando a instituição não estava fazendo. Aí o cara estava lá desesperado, porque estava com problema A ou B, e falando comigo, rapaz, eu não sei mais o que eu faço, porque todo ano passa um vendedor aqui e fala, joga tal produto, e aí às vezes até resolve da primeira vez, mas não resolve mais, não sei o que lá. O que falta? O que estava faltando para esse produtor? Estava faltando para ele, talvez estivesse faltando para mais. Pessoas com que pudessem orientá-lo, tipo assim, cara, é assim, é assado, se você fizer dessa maneira, talvez não fique tão bom hoje, mas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos vai melhorar, aquela coisa. E não a ideia do produto. Esse produto resolve. Porque produto por produto, o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Você pode selecionar indivíduos resistentes, certo? Você pode descobrir daqui a um tempo que aquilo ali tem um potencial de contaminação maior e por aí vai. Sim. Essa questão dos capins que você falou, o que diferencia um do outro, cara? Porque quem é leigo vê lá o capim, é capim, né? Mas o que vai dizer a particularidade que esse é melhor do que aquele? Então, essa discussão sobre o que é melhor já é uma discussão ótima, que já dá horas de debate. E toda vez que eu faço uma palestra sobre capim, eu começo a palestra perguntando qual é o melhor capim que existe. E por quê? Porque quando a gente fala o que é melhor, a gente deveria pensar em que métrica a gente vai usar, né? Para medir o que é melhor. Então eu tendo a dizer que o melhor capim que existe é aquele que você tem na sua propriedade e que dá conta de manejar. Certo? Certo. Por quê? Porque se você tem e dá conta de manejar, ele está entregando o melhor que ele pode. Tá? Mas vamos lá. Lógico que os capins têm as diferenças morfológicas, tem a diferença de origem, tem a diferença, esse aqui é de família tal, gênero tal, bababá, tá. Mas pensando na questão de produção, tem um capim que resiste melhor à seca. Tem um capim que aguenta solo encharcado. Tem um capim que não aguenta solo encharcado. Tem um capim que se começou a fazer frio, ele já pendoa mais rápido.
Entendeu? Tem um capim que tem um hábito de crescimento que ele é assim, tem um capim que ele já não cresce tão assim, ele cresce mais assim. Tem maneiras de crescer. Tem um capim que tem folha mais larga, tem capim que tem fibra que o gado digere melhor, que o gado digere pior. Então, existem inúmeros tipos de capim. Cada vez existirão mais, penso eu, porque é pesquisa em cima de pesquisa. E, infelizmente, isso é uma realidade do Brasil, não é uma realidade local. A imensa maioria dos pecuaristas ainda não pensam em qual capim vai usar. Ele só pergunta para o vizinho ou quer saber qual é o capim, o que a gente chama de capim da moda. Existe até academicamente falando um negócio chamado o ciclo da pobreza, que é o cara planta o capim da moda, aí começa a manejar errado, tem problema, e acaba o capim, aí ele vai plantar novamente. Aí ele planta de novo da moda e fica nisso. Quando ele deveria olhar quem ele é, qual é a terra que ele tem, qual o gado que ele vai usar, se ele consegue cuidar daquele capim de maneira maravilhosa ou simplesmente não consegue cuidar, para poder escolher o capim que aguenta aquilo ali. Entendeu? Interessante, cara, porque é uma coisa que realmente, o que parece é que as pessoas, elas são leigas no assunto, aí elas querem ter uma propriedade, né? Querem ser produtivas, mas elas não buscam qualificação para isso, né? Somente acho que é cercar, bota os bois lá dentro e vambora. Aí parece ser um tiro de sorte, né? A pecuária em si, eu vou falar mais da pecuária agora, tá? A pecuária, em muitos lugares ainda, se ela não é totalmente assim, tem muitas pessoas que ainda são assim. E aí, novamente, eu vou entrar numa percepção que eu tenho. O que acontece? A pecuária, ela sempre foi tocada de uma maneira como se fosse uma poupança. Porque se a gente parar para pensar em dinheiro no nosso país, o que uma pessoa que não tem muita capacidade de investimento, ou de estudo, ou acesso a alguma coisa de cidade, poderia fazer há 50, 60 anos atrás se ele quisesse juntar dinheiro e melhorar de vida? Sim. Eu penso em duas coisas assim meio rápidas. Imóveis ou boi. Sim. Boi, ele pega, bota lá no pasto e coisa. Imóvel tem menos liquidez, boi sempre teve liquidez muito alta. Boi você fala que tem boi para vender, tem comprador. Né? Esse último ciclo de baixa aí até deu uma mexida um pouco nisso, mas via de regra é assim. Então as pessoas vieram acumulando boi. Conforme a terra foi ganhando valor, ganhando preço, foi ficando mais difícil para quem acumula boi. Começar a ser necessário produzir, para aquilo valer o dinheiro. Então a pecuária começou a ser gradativamente expulsa. No sul, a pecuária é muito menor do que ela já foi. Ela acabou ficando mais em áreas marginais. As áreas mais nobres acabaram indo para a agricultura. No Sudeste, isso também aconteceu um pouco. Aconteceu 100% no Sul ou no Sudeste? Não. Mas aconteceu. A pecuária foi um pouco para o Centro-Oeste, que ainda tem uma pecuária muito grande, mas já foi jogada para o Norte. Entendeu? E cada vez mais, se o cara não for profissional e produtor de verdade, que é uma coisa que o André, o nosso amigo, fala bastante, de entender quanto que você ganha, quanto que você não ganha, se você produz mais por animal, mais por área, alguma coisa assim, a coisa vai ficar difícil. A não ser que a gente fique assim, que é mais ou menos o que acontece na nossa região, que às vezes a gente vê a pessoa tem uma propriedade pequena, que já é difícil para mexer com pecuária de corte, mas ele não tá tão... Ele vive de outra coisa, ele não tá tão preocupado com... Ele quer que aquele boi ali um dia ele venda e ganhe um dinheirinho daquilo. Só que se ele parar para fazer conta do jeito que ele faz, talvez fosse mais jogo ele mexer no mercado financeiro hoje em dia. A geração que ainda comanda hoje essas propriedades talvez não pense isso. Sim. Mas as próximas podem pensar. Eu vejo até, Denis, que boa parte das pessoas que mexem com esse tipo de negócio são pessoas mais velhas, né? Os jovens, né? Assim como o André, né, que é jovem, eu conheço ele, por exemplo. Os outros que eu conheço são pessoas mais velhas. Então acaba que essa mentalidade ainda de poupança, de ser algo mais certo, você ter ali, ela é muito ativa ainda. E no dia que eu tive lá na rádio, no dia que você estava lá com o André, você e o Vinícius, né, estavam conversando, dizendo que tem curral hoje que, se bobear, é da mesma estrutura da época do seu avô, né? Não, o curral que o meu avô fez é o mesmo curral até hoje. Então não tem evolução, né? Assim, tem muito pouca evolução.
Muito pouca evolução. Nós não somos uma região, infelizmente, que converse sobre o assunto. Por exemplo, eu fui morar em São Sebastião do Paraíso, que hoje é onde é a sede da Via Verde. Cara, quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, apavorado. Porque toda semana tinha alguma palestra sobre café, alguma palestra sobre gado de leite, um evento de alguma coisa. Por quê? Porque a região produz café e produz leite. Hoje já produz até mais coisas. Mas o que eu vi? Gente, as pessoas conversam, ou seja, na rua. Você vê alguém falando sobre alguma coisa do gado, alguma coisa do café, alguma coisa do milho, porque produzia milho pro gado, aquela coisa toda. Aqui a gente conversa sobre isso. Não. É difícil, né? É muito difícil. Se a pessoa não estiver envolvida com o assunto, as pessoas nem sabem disso. Eu acho até que os envolvidos não conversam também não muito. Conversam. Eu tenho essa sensação. Eu não sei se eu tô equivocado. Posso estar equivocado. Mas eu vejo as pessoas conversando pouco. E quando conversam sobre preço. E preço é um negócio que o produtor não controla. Eu sempre brinco. Os produtores de leite às vezes ficam meio chateados comigo, porque eu falo assim, gente... O tempo que você está pensando em preço de leite, você está perdendo de pensar em maneiras de melhorar a sua produção. Você controla o que está dentro da sua porteira. O que está fora da sua porteira, você não controla. Você pode aprender questões sobre o ciclo e aí ajustar alguma situação dentro da sua porteira. Mas você sozinho, você não manda no preço. Então não adianta reclamar de preço. Não adianta ficar, porque o preço do leite, porque o preço da carne... Não, cara, o preço da carne quando for cair, vai cair. Não adianta ficar reclamando. Agora, o que você faz? Porque quando o preço cai, ele não cai do dia para a noite. Existem fatores que mostram. Hoje mesmo eu estava vendo um informativo sobre questão de reposição e falando, começou a aumentar um pouco a oferta de bezerro, não sei o quê, mas por outro lado continua o abate de vaca, blá. A expectativa é que no segundo semestre o preço do bezerro reaja. Primeiro ele cai um pouco, porque tem um monte de vaca que deve desmamar ali para abril, aquela coisa assim, maio. Então o mercado nacional deve ter um pouco mais de bezerro, deve cair um pouco o preço. Mas no segundo semestre tem uma reação. Cara, isso hoje em dia qualquer pessoa sabe. Basta querer entender o que está fazendo. E aí o cara pode adaptar a situação dele. Falar assim, não, eu estou num momento que eu estou vendo que o ciclo vai virar, deixa eu fazer assim ou assado dentro da minha porteira. Agora, só reclamar, não vai adiantar nada. Acaba que ele pode ter uma previsibilidade, né? A verdade dos fatos é assim, na minha visão. A previsibilidade existe. Ela não é com uma acurácia gigantesca de 100%. Não, mas o movimento você consegue saber. Você consegue saber, agora vai começar uma baixa, agora vai começar uma alta. Se vai ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, se vai aumentar 100%, vai aumentar. Aí é outra história. E aí você deveria, por isso naquele dia do programa, talvez não sei se você percebeu, eu falei muito sobre estratégia. Você deveria pensar e falar assim, cara, esse ano, o meu modo de trabalhar tem que ser igual eu faço do ano, ou tem que dar uma pisada no freio numa coisa, ou tem que pisar no acelerador e por aí vai. E eu acho que as pessoas não estão tão acostumadas assim a fazer esse tipo de raciocínio. Nessa última queda do ciclo, eu sofri bastante com meus clientes no Pará, porque eu insistia para eles, tá na virada do ciclo, vai cair. O cara que produz bezerro falou, vai cair. Não, mas não sei o que lá. E o cara disse, não vou vender meus bezerros por esse preço. Eu falei, não pode ser assim, porque você segura o bezerro, aí você não tem terra suficiente para cuidar daqueles bezerros, você destrói a sua terra. Aí quando você vê, você se atrapalha financeiramente por conta de uma decisão que é tomada um pouco mais no calor da emoção, um pouco mais... Porque eu entendo o lado do produtor. Poxa, eu faço um trabalho tão legal e de repente o meu produto não está sendo valorizado. Cara, só que tem hora que é isso. Tem hora que é isso. Então, o que você pode fazer quanto a isso é que pode mudar a realidade. Entendi. E não ficar reclamando, não sei o quê. Isso não vai resolver nada. Entendi. Dentro dessa perspectiva que você está trazendo, que a gente está conversando, existe um maior erro que uma pessoa que quer lucrar com a agropecuária pode cometer? Existe assim, isso daqui a pessoa não pode errar. Tem algo específico assim? Cara, essa é uma pergunta bem difícil, né? Leva a gente até a pensar bastante. Eu acredito que um erro que a pessoa não deve cometer é aquela que igual algumas pessoas cometem na bolsa. Eu vou entrar nisso aqui porque eu tô vendo todo mundo ganhar dinheiro.
Porque na hora que você pensa assim, o trem já passou, o bonde já passou. Você já vai pegar, com muita sorte, o terço final da alta. E aí na hora que o ciclo virar, ou seja, você entrou no momento que estava muito caro, então você comprou as coisas muito caro. E de repente você vai ver o seu patrimônio diminuir de valor. Por exemplo, você entra comprando o bezerro a R$420, por exemplo, e aí vira tudo, não sei o que, na hora que aquele bezerro vira boi, ele vai morrer por 270. Aí a coisa ficou feia pro seu lado. Tá? Esse é um erro que eu acho que eu vejo muito acontecer na pecuária de corte e vejo mais ainda no leite. Às vezes o cara, meu Deus, o leite está dando muito dinheiro. Aí o cara vai lá, compra vaca cara, compra ordenha, compra isso, compra aquilo, começa a tirar leite. Aí você apurrinha com funcionário, não sei o quê, o leite cai de preço, ele vai e sai do negócio. Isso é um equívoco grande, na minha opinião. Ainda mais no leite. Se você quer produzir leite, você precisa entrar com a cabeça um pouquinho de longo prazo e entender que tem, via de regra, o momento bom de entrar nos negócios é na hora que tá ruim, né? Tá Sim. Tudo ruim, é melhor de você entrar que é mais barato. E o outro erro, já pensando dentro de fazenda, que eu acho talvez o principal, é você achar que o que mais vale na sua fazenda são seus animais. O que mais vale na sua fazenda, na minha visão, é o seu solo. Então, se você entra achando que o que mais vale é seus animais, às vezes você coloca tanto animal e não cuida do solo, aquela coisa toda, e quando você vê, você destrói o seu solo e daqui a pouco você não tem capacidade de suportar aquela quantidade de animal. Aí, a partir daquele momento, você entra num ciclo de destruição muito grande. Você destrói valor demais. Porque o seu animal emagrece, você perde o valor dele, certo? Se ficar doente, morrer, pior ainda. O seu pasto suja demais, você tem que gastar muito dinheiro para limpar esse pasto. Aí mesmo que você limpe, esse pasto não consegue produzir tanto, porque aquela planta perde vigor, muitas plantas morrem, aquela coisa toda. E se você levar isso ao extremo, no final das contas você perdeu o seu pasto. Aí você tem que reformar o pasto. Então você tem o pior dos mundos. Você perdeu dinheiro no gado, você perdeu dinheiro tentando salvar o seu pasto e você perdeu dinheiro porque você tem que fazer pasto de novo. Então, para mim, assim, pensando aqui meio rápido, dentro da porteira, acho que seria a principal coisa no primeiro momento. Entendi. Então, a pessoa, é aquela questão, né? A gente tem que estudar, né? A gente tem que ter conhecimento, a gente precisa saber do que a gente está fazendo para evitar esses tipos de erros, né? Sim. É até bíblico, né? Quando a gente vai ler algumas passagens de Jesus falando, né? Ele sempre dá o exemplo do agricultor, né? Que lida com a terra, as pessoas que lidam com a terra como sinônimo de paciência, né? Na Bíblia tem diversas citações dizendo, olha o agricultor, ele espera a chuva do verão vir e vai lá até conseguir ter a colheita, né? E muitas vezes as pessoas querem trabalhar com a agricultura e com a pecuária e não quer ter paciência, né? Então, aí você falou uma coisa ótima, porque aí você me permite, eu vou apanhar hoje por causa dessas coisas. Pode falar. O que acontece? O pecuarista, se ele fosse um pouco mais agricultor, ele não sofreria o que ele sofre. Porque o agricultor tem paciência. O agricultor, via de regra, presta atenção no que está acontecendo. Você estava falando comigo aí de família de agricultor, aquela coisa Sim. toda. O cara que é agricultor, ele consegue te dizer assim, no ano que aconteceu isso, aquilo, eu vi que a produção foi assim. Sim. No ano que a produção foi assado. Ele presta atenção no que está acontecendo. Então aquilo ajuda ele a criar critérios de decisão. Pecuarista não é muito assim, não. Pecuarista, como eu ouço muito por aqui, um alqueire cabe tantos boi. Vai. Quem falou para ele? Quem falou? Tá limpo ou tá sujo esse pasto? Tem capim, não tem capim? Qual é o tamanho do boi? Qual é o peso desse boi? Sabe, esse monte de questões assim? Sim. Então, isso é... E tem outra coisa. Você não viveu isso, certamente, que você é mais novo. Aqui, antigamente, os pastos eram muito de capim gordura, alguma coisa de capim jaraguá, aquela coisa toda. Então era um capim, o capim gordura, por exemplo, o boi gostava muito, mas não aguentava muito pisoteio, rapidamente degradava, aquela coisa toda. E o pessoal sofria. Um belo dia apareceu a braquiária. O dia que apareceu a braquiária, a coisa deu um gás novo. Foi muito bom. Foi muito bom, assim, salvou a nossa pecuária. Eu quero crer até que salvou a pecuária nacional, porque é um capim bem rústico, bem produtivo. E
Só que as pessoas ainda não estão notando que elas estão caminhando para esgotar mesmo essa planta super poderosa. Porque já há aqui na região alguns lugares que a gente ande e veja aquele morro que já está tudo... você vê o solo mesmo exposto, aquela coisa dura, aquela coisa com camadas, assim, não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Então a erosão já está ali e aquilo ali não é o pé do boi, não é o pecuarista, cara. É o pecuarista, é aquela coisa dele de não entender que às vezes é preciso esperar e por aí vai. Para resolver esse tipo de problema, eu não sei se a palavra seria fácil, mas tendo conhecimento, tendo boa vontade, querendo resolver, consegue resolver de uma forma tranquila esse tipo de problema? Cara, o jeito mais fácil de resolver é não deixar acontecer, certo? E aí não é tão difícil, não é tão difícil. Lógico que vai mexer um pouquinho com aqueles sentimentos que nós temos às vezes, eu quero ganhar mais, quero não sei o quê. Porque você precisa respeitar a capacidade de produção do seu pasto. Então, se o seu pasto produz para aguentar, vamos botar 4.500 kg de boi, não adianta você botar 9.000 kg de boi. Talvez você consiga alguma coisa no primeiro ano, mais ou menos no segundo, mas no médio e longo prazo aquilo vai dar BO. Agora, coisa prática, como que você vai fazer para respeitar isso? Você deveria dimensionar seus pastos para a quantidade de boi que você tem e fazer esse gado rodar na sua fazenda. Por quê? Porque a planta, qual é a dinâmica dela? Ela nasce, se ela não fosse em momento algum comida, ela ia nascer, crescer, produzir semente, que seria reprodução, e ficaria aquele ciclo dela ali. O que acontece é que a gente bota um bicho que poda essa planta. Concorda comigo? Então ela nasce, vamos lá, vamos pensar que aqui é o chão. Tá? Então ela nasce, ela começa a emitir raiz aqui, começa a emitir folha aqui. A folha começa a captar raio solar, não sei o que, e vai armazenando mais energia na raiz. Ela vai crescendo em cima e vai crescendo embaixo. Ok? Se o boi vem e come essa planta, ela precisa de energia para poder crescer novamente. Certo? Da onde ela vai tirar essa energia? Se ela ainda tiver um restinho de folha, ela começa a pegar energia do sol e um pouquinho da raiz. Morre um pouco de raiz e ela vai embora. Se ela não tem folha nenhuma, morre a raiz. Mas morre a raiz toda de uma vez? Cara, não é isso. Só que o grande problema na maioria das vezes, a gente deixa o gado voltar muito rápido, antes de dar tempo dela crescer novamente e armazenar a energia aqui novamente. Então, com o passar do tempo, a raiz vai ficando tão pequena, tão frágil, que um período de estiagem maior, a planta demora demais a voltar. Só que aí na hora que ela demora demais a voltar, quantos milhões de sementes de planta invasora tem lá no chão? Sim. Quantas centenas de anos foi mata? Agora não mas tem semente lá no chão. Aí começa a aparecer, é um pau-cabrito, é um aça-peixe, é um joa-bravo, alguma coisa começa a aparecer. No que aparece isso, já vai matando o capim, certo? E pode chegar até o ponto que o capim morra mesmo, porque não tem mais vigor nenhum, não tem mais jeito. A gente tem uma vantagem, que aqui na nossa região chove muito. Mas se fosse uma região que chovesse pouco, a gente passaria bastante aperto. Desculpa te cortar, mas sobre essa questão de chover pouco, chover muito, então é um desafio atual também para os produtores lidar com as mudanças climáticas, porque hoje chove, mas daqui 10, 15, 20 anos, com as mudanças climáticas que vêm acontecendo, né, no mundo inteiro, a nossa região também pode começar a sofrer um período de estiagem muito maior. Sim. E assim, eu não tenho dados concretos aqui da região. Eu tenho apenas uma fazenda de um amigo meu lá em Barra Alegre, que o pai dele anota chuva. Eu dei um pluviômetro para ele já há bastante tempo, ele anota todo ano. E teve um ano que choveu muito pouco. Muito pouco mesmo. Para nossa realidade aqui, muito pouco. A gente fica olhando. Só que eu tenho uma sensação, é um troço muito empírico, que a gente está tendo eventos mais, digamos, mais intensos. Às vezes a gente passa mais dias sem chover e quando chove vem uma pancada muito forte. E aí, em se tratando de pasto e de rios de água, é um cenário muito ruim se o seu pasto estiver muito baixo. Porque se o seu pasto estiver na altura boa, ele te ajuda a proteger
no fim das contas, proteger aquele rio. A água cair no solo mais devagar, infiltrar, repor lençol freático e não ir parar no rio. Se ele está abaixo, ele chega lavando tudo. A água vai lavando tudo e vai para o rio. Então carrega solo para dentro do rio, assoreando o rio. E o pasto, que já está sofrendo, vai perdendo a camada superficial, que é onde encontra a maioria dos nutrientes. Então, cada vez mais a planta que já está fraca vai tendo menos comida para ela. Então, a tendência é o negócio piorar, se não tiver bom senso aí. Sim. E o pessoal sempre fala, né, que basta investir em tecnologia para poder aumentar a produtividade, a produção. Isso é verdade? É mito? Basta investir em tecnologia ou tem algo além da tecnologia para poder aumentar essa produtividade? Cara, assim, primeira coisa é deixar claro o que é tecnologia, porque na hora que a gente fala tecnologia, as pessoas começam a pensar logo assim, não, vai ter que comprar um trator, um não sei o quê. Não é isso, cara. Você fazer cerca é tecnologia. Você fazer cerca de um jeito correto é mais tecnologia ainda. Você colocar o gado para comer numa altura correta do capim e tirar na altura correta é tecnologia. E isso, por exemplo, não custa dinheiro. Concorda comigo? Fazer uma suplementação é uma tecnologia. Trator também é tecnologia. Usar a tecnologia, certeza que ela é um caminho assim bem... como eu posso dizer, um caminho bem seguro para poder dar certo. Só que precisa usar de maneira correta e a operação precisa ser bem feita. Porque no final das contas o que manda é a operação. Sabe aquela velha história que o cara fala, não, eu já sei tudo. Não adianta alguém vir aqui me falar porque eu sei tudo na prática. A prática sozinha não resolve nada, mas a teoria sozinha também não resolve nada. Então você precisa tentar encontrar um caminho onde o máximo possível da melhor teoria encontre o máximo possível da melhor prática. Aí a coisa tem muito mais chance de dar certo. Agora, usando a tecnologia de maneira correta, operacionalmente bem feita, aí dá certo. Sim. E não necessariamente tecnologia quer dizer gasto, né? Não necessariamente quer dizer gasto e principalmente gasto muito vultoso. Vou te dar um exemplinho bobo. Uma vez eu atendi num projeto de uma prefeitura lá em Minas, eu atendi vários produtores de leite. E em todos eles a gente defendia a ideia de que era gado pastejar, comia pasto adubado, e na época da seca comia cana, ou comia silagem de capim, ou silagem de milho, dependendo como é que era o produtor, aquela coisa toda. E me aparece um rapaz, disse, não, eu quero ser atendido no projeto. Qual o tamanho da sua área? 1 hectare. Eu falei, nossa senhora. Aí fui lá, um morro assim, um negócio difícil. Falei, rapaz, você quer viver disso aqui mesmo? Não, eu quero. E ele era um cara que fazia telhado. Então ele ganhava bem fazendo telhado. Ele falou, eu quero viver disso aqui porque eu não tenho mais condições psicológicas de levar a vida de quem faz telhado. Então o que eu quero fazer? Eu quero tirar leite, produzir leite durante a semana e de vez em quando pegar um telhado para fazer no final de semana quando eu sei que vai uma coisa que não vai me apurrinhar muito. Tem jeito? Falei, tem jeito. Cara, ele gastou dinheiro? Gastou. Mas ele gastou para fazer uma capineira bem feita e cuidar muito bem dessa capineira. Agora, ele tirava esse capim todo dia? Não. Porque se ele tirasse esse capim todo dia, ele ia quebrar, não ia dar certo. Ele tinha que ensilar esse capim. E por que ensilar? Porque ele consegue guardar comida na hora, que está uma quantidade e uma qualidade boa. Ele consegue dar trato cultural naquela capineira para ela novamente produzir, entendeu? Para ter quantidade, aquela coisa toda. E eu fiquei atendendo ele uns 3 anos. Nunca passou por um problema. Todos os meses ele ganhou dinheiro? Não. Teve mês que ele ficou no vermelho. Mas algum ano ele ficou no vermelho? Não. Algum ano ele viu andar para trás o patrimônio dele ou a vida dele? Não. E ele não gastou um dinheiro absurdo. Ele não precisou construir nada, ele não precisou fazer o dinheiro que ele gastou foi fazer uma capineira bem feita e cuidar daquela capineira. Todo ano adubar. Mas se eu adubar não vai dar dinheiro. É o contrário. Se você não adubar é que não vai dar dinheiro. Num caso desse. Cara, mas vocês ficam falando isso aí ficam falando de adubo, ficam falando de calcário. Como é que eu vou jogar nos meus pastos aqui de morro? Cara, eu não tô falando pra você jogar no seu pasto de morro. Para isso precisa de um técnico.
para entender o que dá para fazer na sua propriedade, na sua realidade. Então, tecnologia não é necessariamente gastar dinheiro. Sim. Tá? Sim. E no caso dele, é interessante que o empreendedor, seja da área que ele tiver, essa questão de ter um mês bom, um mês não tão bom assim, já é uma realidade. Só que o questão dele era sair da questão do telhado e trabalhar com uma coisa mais tranquila. Talvez para quem não empreende, que tem um salário ali certo todo mês, isso seja mais assustador, né? Mas pro empreendedor acaba sendo uma questão mais comum, né? Porque é igual... Todo mundo que empreende, que vende algo, que produz algo, sabe que tem um mês que é mais legal, o outro mês não é tão bom. O que vale é o quê? Aquele mês que é bom compensar o mês que é ruim, né? E você ter estratégia para poder recuperar o mês que foi ruim e também. Você entender por que foi ruim. Sim, aprender com o erro que talvez você cometeu. E às vezes você nem cometeu um erro. Às vezes é uma parte de um processo para chegar num momento. Entendeu? E se ele é parte de um processo, tudo bem, cara. Eu brinco muito com o produtor, eu falo assim, cara, a pecuária, às vezes, é como se você fosse entrar numa praia. E o mar vai ficar muito mais para você navegar, coisa quando você passa pela arrebentação. Mas às vezes chegar na arrebentação é difícil. Você sofre um pouco naquele primeiro momento. Ainda mais se você já está na pecuária e tem problemas. Um exemplo claro, você é um produtor de leite, ou então você é um produtor de corte, mas que você faz bezerro. E a sua reprodução está toda bagunçada. Suas vacas não cruzam, seja porque está doente, porque come pouco, está magra, não está ciclando, aquela coisa. Cara, você vai sofrer algum tempo para organizar. Talvez você vai levar alguns anos para organizar. Mas se você seguir o caminho correto, você vai organizar e vai dar certo. Bacana, cara, bacana. A gente você citou esse exemplo desse rapaz que queria fazer essa transição. Se a gente for pensar hoje numa pessoa que quer começar a ter uma fazenda, quer ter gado, existe alguma estratégia, alguma dica que você pode dar para a pessoa ter sucesso com isso? Fala assim, poxa, hoje eu não trabalho, mas eu tenho espaço, eu quero fazer uma fazenda, quero trabalhar com boi, com agropecuária. Existe uma estratégia, um passo a passo, uma dica que você pode dar para essa pessoa? Cara, eu acho que a principal dica, ela foge da pecuária, né? A principal dica é fazer um alinhamento de expectativa. É não imaginar uma coisa que é irreal para a realidade daquela pessoa e daquela propriedade. Dito isso, pensando na propriedade, eu diria que as principais dicas seriam: respeite o quanto a sua propriedade é capaz de produzir de capim. Nunca coloque mais boi do que a sua propriedade dá conta de produzir. Lembre-se que todo ano tem seca. Então, tenha estratégia para mexer com o gado na seca, para o gado não ficar perdendo peso, aquela coisa toda. Use bastante o cérebro, né, para poder pensar essas coisas. Anote todos os seus gastos. Anote tudo que você ganha para depois... Até para você não sair falando por aí que você não ganha dinheiro. Porque às vezes você ganha dinheiro e está falando que não ganha porque a sensação é uma, mas a prática é outra. E cuide bastante do seu solo e da sua água. Porque eles são o caminho para você conseguir produzir bem. Bacana. Acho que são as principais dicas que eu pensaria assim. Porque é uma coisa um tanto quanto genérica, né? Então, acho que seria mais nessa linha. Bacana, cara. E a Via Verde hoje, ela ajuda nessas dicas, o Sem produtor? Sem dúvida. É o nosso trabalho. O meu trabalho é, o Thiago me liga e fala assim, ô Denis, eu tô querendo comprar uma fazenda. Vou falar alguns exemplos. Tô querendo comprar uma fazenda. Ah, legal, você quer comprar uma fazenda. Você me ajuda a escolher essa fazenda? Posso ajudar. Ah, eu quero mexer com vaca de leite, a pasto, assim, assado. Aí você me leva sei lá, vamos pensar extremos. Você me leva lá na Pedra Aguda e fala assim, não, eu quero comprar uma terra aqui. Não, Thiago, calma. Pelo amor de Deus. Aqui respira. Aqui vai ficar difícil para uma vaca de leite andar, aqui não tem linha que coleta o leite, aqui não sei o quê, bababá, tá. Beleza, isso é um tipo de ajuda que a gente pode fornecer. Acontece mais em grandes projetos do que em pequenos projetos. Mas não, o Thiago tem uma propriedade na Pedra Aguda. Aí ele fala assim, Denis, você pode vir aqui me ajudar? O que eu posso fazer na minha propriedade? Eu tenho vontade de ter pecuária de corte.
Aí eu chego lá, você tem uma propriedade na Pedra Aguda de 10 hectares. Eu falo, rapaz, 10 hectares de propriedade de corte é muito difícil ter viabilidade financeira. Mas faz sentido, acho que você pensar na fruta, pensar numa hortaliça. Aí eu não vou conseguir te ajudar a produzir a fruta e hortaliça, mas eu consigo te ajudar a entender o que você vai fazer. Entendeu? Ou então, o cara tem uma fazenda de corte... Pensando em exemplo para tentar facilitar para quem está ouvindo. O cara tem uma fazenda de corte em, sei lá, em Macuco. Tem uma fazenda de corte em Macuco. Pô, cara, minha fazenda tá sujando ano a ano. Eu percebi que eu produzia 80 bezerros por ano e agora eu só não consigo sair de 60. É 62, 61, 65, com as mesmas vacas, não sei o quê. Você me ajuda a melhorar isso? Ajudo. Então tem vários tipos de coisas. Uma vez um cliente falou para mim que um consultor é como se fosse um casamento. Se você casa pensando que, entre aspas, a outra pessoa vai te completar, o consultor é mais ou menos isso. Tipo assim, ele vai te ajudar a entender quem você é, o que você pode, o que você não pode, como fazer tal coisa, e o consultor não vai mandar em você. Pelo menos não, na minha opinião, o bom consultor. Ele vai chegar e falar assim, cara, Thiago, por exemplo, eu adoro gado a pasto. Adoro. Gosto muito. Você pode virar para mim e falar assim, cara, eu quero gado confinado. Eu quero, no caso de leite, eu quero vaca de leite num compost barn, eu quero vaca de leite num freestall. Cara, se você me levar na sua fazenda, e sua fazenda tem condição de produzir milho, tem condição de produzir comida para esse gado, pouco importa que eu gosto mais do pasto. Eu tenho que atender o que você quer. Faz sentido tecnicamente? Faz sentido economicamente, financeiramente? Faz. Então, pau na máquina. Sim. Entendeu? E aí a sua consultoria vai viabilizar que aquilo aconteça. Isso. Vai ajudar aquilo a acontecer. A ideia é exatamente essa. Pô, que legal, ajudar cara. Aquilo a acontecer. Não, e isso é muito bom. As pessoas precisam criar essa consciência, né? Principalmente aqui na nossa região, né? Elas precisam criar essa consciência que sozinho a gente não chega muito longe, né? A gente pode até fazer alguma coisa, mas se a gente quer realmente crescer e ter qualidade, produtividade, precisa ter alguém ali para poder aconselhar realmente, orientar. Outros problemas, por exemplo, que você já deva ter passado, ter visto outros empreendedores que lidam com a pecuária em outros estados e aquele cara está passando por isso nesse momento, você pode trazer essa experiência para a pessoa também, né? E isso é legal, cara. Sem dúvida. Tem um consultor americano, que me foge o nome dele agora, que ele sempre fala que viajar cura a ignorância. No sentido de ignorar. Então, o que ele sempre fala? Ele fala assim, se você tem a oportunidade de ter um consultor, tenha. Porque o consultor vai ter muito mais chance de ter visto soluções para o problema que você está tendo do que você que fica só na sua fazenda. Sim. E ele tem razão. Porque às vezes uma coisa que eu aprendi aqui, eu consigo explicar para um cara lá na Amazônia, que eu atendo lá. Entendeu? Como um exemplo simples agora. Veio bem a calhar, bem perfeito. Por trabalhar muito em Minas e ter trabalhado um bom tempo com produtor menor, produtor familiar, aquela coisa toda, ou produtor médio de leite, eu tenho uma experiência boa em silagem de capim. Fazer silagem de capim. Um belo dia eu cheguei lá na Amazônia, numa fazenda de um agrônomo, fazendo silagem de capim, e eu falei, cara, não, para. Pensa nisso, faz assim, assado, não sei o que lá. Pronto, ajeitou, deu tudo certo. Ele nunca viu. Mesmo sendo agrônomo. Ele aprendeu mais ou menos como é que faz, na teoria, não sei o que, mas ele nunca viu fazer, ele nunca teve aquela... Eu não. Aí eu consegui ajudá-lo. E, obviamente, muitas vezes a gente aprende também. Aliás, nós aprendemos muito, né? Que a gente vai muito em muita fazenda, aprende muito com o peão, com o vaqueiro, com o gerente, com o dono. A gente aprende muita coisa, graças a Deus. Pô, legal. É uma troca, né? É uma troca, exatamente. Pô, muito bom. Aí o trem flui. A gente falou aqui no início do podcast, Denis, sobre uma visão meio distorcida, digamos assim, do agro, que seria o agro malvadão, né? Que é visto como poluidor, como desmatador, como muitas coisas ruins que são colocadas dentro do agro.
Você que trabalha dentro dessa área, né, há muitos anos, lida com muitos produtores, fazendeiros, o que hoje você consegue trazer do que é verdade do agronegócio no Brasil? A gente falou sobre a questão do PIB, que é um negócio que coloca dólar dentro do nosso país, mas qual é o panorama hoje, na sua visão, tá? Não estou falando contexto político, não, na sua visão, que você vê hoje, o que o agro se importa realmente com o meio ambiente ou não está muito se importando com o meio ambiente? Existe a possibilidade de você ter uma fazenda com determinado número de bois lá dentro, né, de gado lá dentro, e você também ter preservação ambiental dentro dessa mesma fazenda? Como que é a tua visão sobre isso? Então, antes de te colocar a minha visão, eu vou te contar uns negócios. Por exemplo, a Via Verde faz parte de uma organização chamada APPS, Associação dos Profissionais de Pecuária Sustentável. Como eu te falei, eu fui auditor da Rainforest, que é uma norma de condutas para sustentabilidade, certo? Então, eu quero crer que nós da Via Verde tenhamos uma visão um pouco mais voltada para uma sustentabilidade. E quando eu falo sustentabilidade, eu não estou falando só do meio ambiente. Estou falando de econômico, social, essa coisa toda, certo? Dito isso, eu trabalho na Amazônia desde 2018, num programa que é justamente de pecuária sustentável. É feito para quê? Para mostrar para o produtor que ele não precisa desmatar para aumentar a produção, a produtividade dele. Ele não precisa desmatar para aumentar a área, porque ele consegue, melhorando a produtividade, ele consegue viver bem. Dito isso, as coisas são perfeitas? Não são perfeitas. Existem pessoas que não estão muito nem aí para o meio ambiente no agro? Existem. Mas eu quero crer que seja uma minoria, tá? Mesmo quando a gente fala de grupos maiores, aquela coisa toda, não é aquela visão assim, sai desmatando e acabou. Não é assim. Existem pessoas que são assim. E existem, inclusive, muitas pessoas que fazem isso e que não são pecuaristas. Que são, sim, madeireiros e grileiros. O cara vem, derruba a floresta, ok? Derruba a floresta. Ele faz o quê com aquela área que tá um monte de madeira? Aqui interessou, ele levou, aqui não interessou, ele deixou no chão. O que ele faz com aquela área? O que você faria com aquela área? Ele vende. Ele vende, mas quem compra vai fazer o quê? Ele vai botar boi lá dentro. Por que ele vai botar boi? Porque já é uma parte que já tá limpa e tal, ele vai facilitar o caminho, digamos assim. Então, você falou a resposta. Nada vai lá naquela área, só o boi. Porque você imagina uma floresta no chão, sim, aí tem aquela montoeira de toco de árvore. Você consegue plantar soja? Não. Você consegue plantar milho? Não. Você consegue plantar café? Não. Agora o boi vai lá, não vai? Vai. Então o cara passa de avião, joga semente de capim, planta capim e vende para um pecuarista. Aí o pecuarista... Tem pecuarista que faz? Tem pecuarista que faz. Tem pecuarista que faz. Agora, será que os grandes desmatamentos são os pecuaristas? Tem um pouco de dúvida. Tem algumas informações aí que dizem que não é bem assim. Mas existe bastante coisa a melhorar ainda assim na agropecuária. Apesar disso, cada vez mais a gente vê o agricultor está mais adiantado, tá? Mas o pecuarista está caminhando nesse sentido. Pensando em uso de defensivo químico. Vai deixar de usar? Não. Mas vamos usar posicionando direito. Vamos usar biológico quando for possível. A gente tem aqui no Brasil coisas excelentes que ninguém fala. A gente tem um negócio chamado sistema de plantio direto, que é usado há 40 anos ou mais já aqui, que é maravilhoso com conservação de solo. Que é o quê? Fazer plantio em cima de palhada, rotação de cultura, não sei o quê. Já é uma coisa que pensa no meio ambiente, porque você está preservando solo. Você preserva solo, você preserva vida no solo, você não joga terra dentro do rio e coisas do tipo. A gente já tem há muitos anos um negócio chamado MIPD, que é Manejo Integrado de Pragas e Doenças. O que significa? Você faz mensuração no campo antes de soltar uma aplicação de defensivo. Não. Esse dia mesmo eu fiz numa fazenda em Cantagalo. No olho nu, a vontade era pegar e jogar um defensivo químico na cigarrinha. Falei, não, vamos medir. Fomos para o campo, coletamos cigarrinha, medimos. Sabe o que deu o resultado? Não vamos aplicar. Não aplicamos e conseguimos passar, o pasto passou. Maravilhoso? Não.
Sim, tem um declínio de produção, mas ainda não está em dano econômico. Entendeu? Então o cara existe o cara que planta soja e vem com pacote defensivo. Viu um inseto lá, ele vai tacando defensivo. Agora, tem uma imensa maioria que vai lá bater pano e vai contar quantas lagartas tem. Só vou soltar se tiver tantas lagartas por metro quadrado, e por aí vai. O uso de biológico cada vez mais crescente, mas é absurdo. Inclusive aconteceu um problema no Congresso, porque os biológicos têm as empresas grandes que produzem, né? Multinacionais e nacionais, só que tem a possibilidade de você produzir na fazenda, que chama multiplicação on-farm. E tentaram barrar a multiplicação on-farm porque é muito mais barato você fazer na fazenda do que comprar. Mas acabou que aparentemente vai continuar podendo ter na fazenda e tudo. Tem muita fazenda que já faz. Eu tenho um sócio lá da Via Verde que produz soja orgânica. É o quê? 50 hectares? Não, 1.500 hectares, 2.000 hectares, soja orgânica. Que trabalha em coisa de café orgânico. Tem um outro colega que só trabalha com agricultura regenerativa. Então tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas tem muita coisa acontecendo. E para mim a principal chave para isso realmente acontecer é o conhecimento ser cada vez mais disseminado. Por quê? O produtor, uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo, o produtor que está no vermelho, aí ele não pensa no verde. É verdade. Agora, se ele estiver ganhando dinheiro, é muito mais fácil ele pensar. E é muito mais fácil ele ganhar dinheiro se ele tiver informação. E aí, às vezes, ele vai perceber que um monte de coisa de prática que ele faz com toda a boa vontade do mundo não precisa, tem outra maneira de fazer, e aí ele vai cada vez mais pensar no verde, no colaborador, no próprio bolso, e por aí vai. E esse trabalho que eu faço lá na Amazônia, a gente tem bastante essa ideia, esse viés. E eu posso te dizer que no monitoramento de desmatamento, as fazendas que fizeram parte até hoje desse projeto, um negócio irrisório, o desmatamento. As que fazem parte do projeto, tá? Uhum. Não estou dizendo que todos os produtores são perfeitos, maravilhosos, mas os caras entendem rápido o que dá para fazer sem desmatar. Legal. E estamos lutando. Tem outras coisas para avançar? Tem muita coisa para avançar. Mas tem muita coisa boa acontecendo. Muita coisa boa acontecendo. E é legal. E o desejo que a gente tem é que realmente, né, o Brasil se torne referência nessa área, sabe? Porque o Brasil ele tem esse protagonismo no que envolve a agricultura e a agropecuária no mundo inteiro. Visto que, é como você falou, né? A gente não alimenta o mundo, mas alimenta as pessoas mais pobres do mundo, né? E o Brasil tem um potencial muito grande de ser ainda mais referência nessa situação de ser um grande produtor e também um grande preservador, né? De essas coisas andarem juntas, né? E com as mudanças climáticas que vem acontecendo, o Brasil, com a quantidade de área verde que tem, a quantidade de água que tem, o solo que Deus abençoou a gente, né? Que você joga uma semente, vai nascer algo dali. Claro, se tiver qualidade, você vai ter que tratar, mas o solo do Brasil é um solo abençoado, né? Então, a gente tem tudo para ser uma potência no que se refere aí ao meio ambiente, né? E também à produção de alimentos para o mundo inteiro, né? Eu acho que o Brasil ele só falta, desculpa da expressão que eu vou usar, mas perder um pouco da síndrome de vira-lata, sabe? De achar que a gente não é tão bom assim, né? A gente é bom, sabe? Então, você tocou num ponto agora que para mim é muito importante, porque você falou assim, a gente falando uma coisa no futuro. Eu diria para você que a gente já é. A gente não é perfeito, mas a gente já é. Eu quero crer que ninguém preserva mais área de mata no mundo do que nós. Seja por legislação, seja porque abandonou alguma... Na nossa região, por exemplo, tem muito lugar que foi desmatado no século XIX e foi usado no século XX que agora está voltando a ser mata. Uhum. Muito, não é pouco não. Basta andar um pouquinho por aí. Uhum. Sai um pouquinho de perto da cidade, você vai notando isso. Na nossa legislação, tem lá, tem tanto que você tem que ir na Amazônia, você tem que proteger tanto, na Mata Atlântica proteger tanto. Todo mundo cumpre? Não. Mas grande parte cumpre. Então só isso aí já é uma coisa muito grande.
Cada vez mais a gente vê a pessoa realmente preocupada se o colaborador está usando EPI, a empresa que compra o café, como a gente falou mais cedo, como é que está o alojamento, o gado, se o gado é criado em área de desmatamento ou não, senão não pode ser exportado. O estado do Pará está para ter um programa de rastreamento de todo o rebanho do Pará para tentar evitar essas situações. A gente é um país muito avançado em comportamento animal, para tentar lidar com o gado sem grito, sem machucar, sem um monte de coisa. Os abates são feitos de maneira pensando se o bicho sofre ou se não sofre. Cada vez mais a gente usa. No governo anterior, e eu não estou falando aqui querendo defender o governo anterior não, tá? Mas no governo anterior a gente via muitas pessoas falando assim, liberou um monte de agrotóxico, não sei o que lá. Eu nem gosto muito desse coisa. Aí quando você ia lá olhar a lista, um monte de biológico, um monte de molécula que já estava, mas mudou, liberou para ser como se fosse genérico, não sei o quê, e tem um novo que, na verdade, é para substituir um antigo que deixa resíduos. Então, tem muita coisa acontecendo, muita coisa melhorando. Cada vez mais. A gente já usa organomineral, a gente usa adubação orgânica, a gente faz muita coisa legal. Só que a gente talvez viva numa guerra ideológica que não faz sentido. Porque assim, o cara de alguma maneira atrela que todo mundo do agro, o agro é a favor de um país assim assado, e todo mundo que é de outro lado ideológico é contra o agro, só acredita se for tudo agrofloresta, que tem bastante também, tem muito silvopastoril, tem integração lavoura-pecuária-floresta, tem um monte de coisa acontecendo e cada vez mais. Não é bem assim. Existem extremos? Existem. Mas a maioria não é assim, cara. Tem muita coisa boa acontecendo. Aí eu vou usar a frase do americano que eu falei, viajar por ignorância. Quando a pessoa se sentir muito assim, talvez ela precise pegar o carro, dar uma rodada no interior de Goiás, de São Paulo, no Mato Grosso do Sul. Aí ela vai ver coisas, mas assim, não é só passar na estrada não e olhar aquela montoeira de colhedora trabalhando, não. É ir lá na fazenda e entender. O que está acontecendo aqui? Como é que não é? Eu trabalhei numa usina de cana em Goiás, que na época, agora eu nem sei como é que tá, talvez esteja mais, na época eu tinha dificuldade por causa de mão de obra, mas ela tinha 10 mil hectares de cana orgânica para fazer açúcar orgânico. Pô, 10 mil hectares. Tô falando de 10 metros quadrados. Se a gente fosse um país que não ligasse para nada, será que as coisas seriam assim? Eu trabalhei uma época no Rio Grande do Sul, num projeto da Bayer, que a gente foi prestar consultoria para umas fazendas de soja para se adequarem para receber um selo de boas práticas. É um negócio voluntário, como geralmente certificação mas nesse mais ainda, porque isso não ia ter nem remuneração financeira, nada para fazenda, não sei o quê. Cara, foi todo mundo que quis? Não, mas teve várias fazendas que quiseram e que fizeram as coisas. E aí, no final das contas, o que acontecia com isso? Menos defensivo usado de maneira inadequada, todo mundo trabalhava com EPI, lugar de preparar a calda, que a gente chama, né, que é misturar o defensivo com a água, lugar que não permitia vazamento de água para cair no curso da água, várias coisinhas pequenas que vão somando e vão protegendo o meio ambiente. Sim, sim. Teve uma fazenda até que criava cavalo na APP e parou de criar cavalo na APP por conta desse programa. Já foi mais uma... Sim. Eu vou falar um negócio agora que é minha opinião, tá, gente? Mas eu vejo que o Brasil, ele se preocupa o Brasil que eu falo, não é todo mundo, tá? É uma parte. Se preocupa demais, por exemplo, com essa questão do agro, que falar que é isso, é aquilo outro, mas existem outras situações que poluem até muito mais, que passam um pano, assim, terrível e ninguém fala nada. É um caminhão cheio de dejetos químicos que cai numa ponte que não tinha, né, tantos cuidados assim e contamina a água do povo todo. É uma usina de mineração que rompe e mata todo mundo e as pessoas têm que brigar na justiça para ser indenizadas, as famílias, né? E aí a gente vê aonde está o problema, né? A gente vê lá uma usina nuclear sendo construída, sendo a gente tem energia limpa, né? Aí, não, a nossa solução está em fazer mais uma usina nuclear, né? Então, sinceramente, eu acho que é desproporcional muitas coisas, sabe, Denis? Saneamento em área urbana.
A falta dele. A falta dele. Tratamento de lixo. Tem cara. muita coisa. Sim. Enfim, no fim das contas, eu acho que sem perceber, a gente acaba servindo a objetivos maiores e muita gente ganha dinheiro com algumas... Não que sejam lendas, mas com exaltar demais uma coisa que não é bem assim a realidade da maioria, né? Então fica um... Eu acho que não ajuda a resolver. Não. A gente tem que pensar com a cabeça de como a gente ajuda a resolver. Vou te dar exemplo aqui, vamos falar da nossa região. Eu vi uma hora no Instagram, uns anos atrás, começaram um programa de recolher embalagem vazia de defensivo. Cara, lindo, maravilhoso. Tem que bater palma. É isso aí, tem que fazer. Só que assim, aí vamos ser o chato. Precisa também fazer um programa de ensinar como é que prepara uma calda, o EPI que usa, não sei o que. Agora, nós vamos parar só na coleta da embalagem? Ou nós vamos avançar? Ah, mas o produtor não quer usar porque é calor. Cara, tem que ir lá emprenhar ele pela orelha, como que eu brinco, né? Que fica falando até a hora que... se a gente começar a fazer isso, daqui a pouco esse produtor não vai mais jogar esse defensivo perto de água, por exemplo. Concorda comigo? Concordo. Porque o cara, às vezes, ele nem parou para pensar direito o que ele tá fazendo. Ele não tá fazendo porque ele é mau. Ele tá fazendo porque ele tá pensando, cara, eu preciso resolver esse problema aqui, isso aqui resolve o meu problema. Sim. Ninguém nunca apresentou a ele maneiras de resolver diferente. Sim. Aquilo ali foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Ele faz. Sim. Provavelmente ele não sabia que tinha que devolver a embalagem. Provavelmente ele olha pro EPI e fala, nossa, esse troço esquenta, não sei o que, bababá. Provavelmente ele nunca pensou que, nossa, isso aqui cai na água e a água vai ser usada em outro lugar. Então não tem para onde fugir, na minha ótica. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. E o conhecimento precisa necessariamente de técnico no campo. Eu penso que para esse país dar um salto ainda maior, a gente precisava ter um programa de assistência técnica rural assim, mas muito sério. Muito sério. As EMATERs que não funcionam, que tem a que funciona, tem a que não funciona muito. Os institutos estaduais, a gente vê no Espírito Santo em Capé, funciona muito bem. A Casa da Agricultura em São Paulo funciona em algumas horas bem, em outros lugares não tanto. A EMATER em alguns lugares bem, em outros lugares não tanto. Tudo tinha que ser uma política de Estado. Se o nosso país preocupasse mais com isso, a gente seria melhor ambientalmente e melhor economicamente. Não precisa inventar a roda, né? Não. Como dizia um pesquisador da Embrapa, se a gente se preocupasse em fazer um arroz com feijão bem temperado, a gente estava feliz. Só que a gente está pensando em botar um bife com não sei o que, se não tem nem arroz no prato. Sim. Eu penso que a vocação do Brasil é agro. É a vocação brasileira, sabe? Poxa, né? A gente tem que pensar. Se a gente olha para o Brasil, né, nos últimos 500 anos, da onde que veio a nossa riqueza? A riqueza que o Brasil constituiu hoje veio do quê? É cana-do-açúcar, né? O próprio café, né? São o arroz, é a soja. Daí vem a riqueza do Brasil. As outras coisas que o Brasil tem, que foi produzindo, movimenta, mas é o que volta lá no início do podcast, é o que impulsiona a economia do Brasil. Então não precisa inventar a roda. Eu e minha esposa, a gente estava conversando esse tempo atrás sobre isso. Em vez do governo, né, em vez do Estado taxar os produtores, colocar altas demandas de imposto, dificuldade para tudo que você imaginar, por que você não chama esse cara para conversar e fala o que nós podemos fazer para te ajudar? Porque se você vai bem, o Brasil vai bem. O cálculo não é difícil, né? Então, mas ainda mais atualmente, eu acho que a gente está vivendo um momento que está muito complicado, que parece que está uma oposição entre assim, as pessoas que são, vamos chamar de menos favorecidas, e as pessoas que são mais os empreendedores. A lógica governamental parece que está assim, cara, eu preciso tirar desse aqui para dar para esse aqui. Isso não vai resolver. Não. Isso não vai resolver. Isso só vai fazer quem tem dinheiro ficar com o dinheiro parado, guardado, vivendo bem, sem fazer nada. A gente precisa que esse cara aqui entenda que ele tem que produzir cada vez melhor, remunerar cada vez melhor esse cara aqui, e esse cara aqui entender que ele não tem que querer o mal desse. Ele tem que, talvez, entender se ele tem capacidade ou vontade de ser igual a esse, ou viver bem a vida que ele tem.
Porque tá muito complicado. E eu acredito muito na ideia da vocação da agropecuária como base para as outras coisas. Eu não acho que a gente não deva, por exemplo, se industrializar, não deva investir muito em tecnologia, porque é muito valor agregado e muita coisa legal que vem. Mas eu não sou favorável, por exemplo, a você pegar... você está num lugar, o lugar tem... produzindo soja e milho lá numa boa, por exemplo, soja, milho e um pouco de pecuária, e de repente você, do nada, pega uma fábrica e bota lá porque você quer gerar emprego naquela fábrica. Não, cara. Eu acho que isso aí, na minha opinião, você atrapalha a agropecuária, atrapalha o lugar, atrapalha a urbanização do lugar, e eu acho que Bom Jardim é um exemplo disso. Ao contrário de muita gente que acha que foi ótimo, eu acho que foi um equívoco gigantesco. Mas... tudo bem, equívocos acontecem, não significa que as pessoas são ruins ou pensaram mal, são só maneiras diferentes de pensar. A gente deveria pegar e talvez pensar assim, cara, o que eu tenho, o que eu produzo em meu jardim? Por exemplo, produzo muita flor? Produzo muita hortaliça? O que eu tenho que fazer para ter fábrica de minimamente processado, por exemplo, de hortaliça ou de legume no meu jardim? Porque aí eu não vou mais levar aquela caixa só a caixa do meu produto. Eu já vou levar uns produtos descascados, cortadinhos, não sei o que vou vender mais caro, já vou vender em outro lugar. Coisas do tipo. Tem coisa que daqui eu consigo fazer suco? Não sei. Tem coisa que daqui eu consigo fazer ração animal? Tem coisa... porque em outros lugares se consegue. Então, isso pro Brasil inteiro, eu acho assim, a agropecuária como a base, certo? E aí a gente vai desenvolvendo a indústria, seja a partir do dinheiro que o agro ajuda a gerar, seja a partir do próprio agro, que a gente vê cada vez mais a cana sendo usada em várias e várias e várias coisas, e outras, eucalipto é usado em muita coisa, boi é usado em muita coisa, e acho que a gente não pode virar as costas para, na verdade, quem nós somos, e nós somos um país agro, eu acho. É verdade, é verdade. Cara, muito legal o nosso bate-papo, cara. O tempo passa rápido demais. E fala pra gente como que o pessoal pode contatar a Via Verde. Quais são... Vocês atendem realmente o Brasil inteiro? Como que é o trabalho de vocês nesse sentido? Do que a pessoa fala assim, pô, eu acho que eu preciso da ajuda aí da Via Verde. Qual o passo que ela deve fazer? Cara, a gente atende, sim, o país inteiro. A gente já, além do país inteiro, a gente já atendeu o governo da Arábia Saudita, já atendeu no Paraguai, já atendeu na Etiópia. A gente atende no mundo inteiro. Tudo, no final das contas, é entender se faz sentido a conta do quanto custa. É lógico que, por exemplo, se me liga uma pessoa do Rio Grande do Norte, que um produtor muito pequeno, eu não vou conseguir atender, porque o deslocamento vai tornar impossível o atendimento presencial. A gente está acreditando que com essa facilidade, principalmente pós-pandemia, ficou mais fácil a gente conversar, né, por mídias e tudo, de repente a gente pode atender remotamente, que obviamente não é igual atender o presencial, mas pode ajudar também. Como que faz para falar com a gente da Via Verde? Pode entrar no nosso site, né? www.viaverde.agrbr, no nosso Instagram, que é @viaverdeagroconsultoria, se não me engano. Agora você me apertou, cara. Não tenho certeza se é, mas eu acho que é. E se quiser falar comigo, no meu Instagram, @denistost. Telefone? Pode colocar aí, se quiser, pode também falar por telefone, 22 98116 8308. Volto a falar, a gente atende do produtor pequenininho ao grandão, não tem menor, não existe aquela coisa, um técnico só serve para o cara grande porque o cara tem dinheiro. Não, gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E ajuda bastante se a pessoa tiver a vontade de progredir, a vontade de evoluir. A gente não vai chegar dentro da fazenda mandando na fazenda, a fazenda é do produtor, o produtor faz o que ele quiser. A gente funciona como alguém que pode ajudá-lo a pensar, ajudá-lo a falar, cara, ó, isso por aqui me parece fazer mais sentido, e ajudar em coisas assim, como que eu vou fazer a cerca? A cerca você pode fazer assim, pode fazer assado.
assim é melhor do que assado por causa disso, disso, daquilo. Ah, você mede pra mim? Sim, meço. Ah, quanto que eu jogo de adubo? Então, qual é o... Eu vou dar um sal aqui pro meu gado. Qual sal que eu vou dar? Aí você fala, não, esse por causa disso, aquele por causa daquilo. Ah, não, eu não quero dar um sal pronto, eu quero fazer uma batida em casa. Você faz uma conta pra mim? Faço. A ração pra vaca, eu não quero dar mais ração comprada pronta, eu quero fazer em casa. Você me ajuda nisso? Ajudo. E por aí vai. Muito bom, show de bola. Então, siga Via Verde no Instagram, siga o Denis também lá no Instagram e acompanhe o trabalho dele também, bem legal, cara, e foi bem legal o nosso bate-papo, espero que você tenha gostado também do nosso podcast, que a gente conseguiu aí pelo menos pegar um pouquinho de cada assunto aí e a gente trazer informação pra galera, que eu acho que é o essencial, né, ter informação. Não, eu gostei bastante, eu gosto bastante de falar, né, de conversar, então eu gostei bastante, agradeço demais aí a oportunidade, espero que todo mundo que esteja assistindo tenha gostado também, e se precisar de alguma coisa, ou se alguma coisa até não concordar e quiser trocar uma ideia sobre o que não concorda, estamos aí para aprender, para trocar ideia, porque ninguém é dono da verdade. Show de bola, a gente vai ter mais episódios, chamar mais vezes para vir aqui no podcast também, a gente pode entrar em assuntos mais específicos também. Eu costumo dizer que o primeiro podcast a gente fala de uma forma mais geral sobre o assunto, e aí as outras vezes que o convidado vem, a gente escolhe um tema mais específico e a gente debulha esse tema aí, a gente entra mais aprofundado também. E eu quero agradecer também os nossos parceiros, a Free Online, SAF Existencial, Soneca Colchões, grandes parceiros aqui do nosso No Ar Podcast, e você também que chegou até o final do nosso podcast, participou com a gente. Siga o No Ar Podcast no Instagram, que lá a gente também divulga toda a nossa agenda. Na quinta-feira a gente tem um podcast muito legal também, vamos receber. Ele foi citado aqui no nosso podcast, inclusive, o Vinícius Hertal, ele é radialista, é locutor, e a gente vai conversar sobre a sua trajetória no rádio, também as suas locuções de eventos, cavalgada, ele é envolvido em todas essas cavalgadas aqui da região, né? Isso era meu companheiro de cavalgada quando eu era adolescente. Ah, é? É, ué. Olha que legal, cara. Montamos muito por aí, por essa região aí, fizemos várias cavalgadas. Que bacana, cara. Então, podcast, 8 horas da noite, na quinta-feira, Vinícius Hertal, aqui no nosso podcast. Ele que sempre recebe o pessoal lá no programa dele, principalmente aos sábados, né, para fazer um bate-papo, uma entrevista. Hoje ele vai ser, quinta-feira, na verdade, ele vai ser o entrevistado da vez, né? Então, quero agradecer também a Thalia também, que tá sempre aqui nos bastidores. Obrigado aí, tá aqui no nossa operação do podcast. Denis, mais uma vez, muito obrigado. Manda um abraço aí para toda a equipe da Via Verde. Estamos à disposição, beleza? Valeu, brigadão. Até mais. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.